As mulheres deveriam ser gratas aos homens, deveriam ser gratas ao patriarcado. Eu quero meus parabéns, eu quero meu obrigado, que eu não recebi até hoje das feministas, cara. 53% dos lares são comandados por mulheres sozinhas, divorciadas e mães solteiras. E está gerando uma sociedade disfuncional. Só que se você trata a mulher como rainha, ela vai te tratar como um servo, como um fã, como qualquer outra coisa, menos como um homem. Cara, eu sou casado há 18 anos. Eu não venho aqui ensinar como... Porra, é difícil pra caramba, cara. E não vou querer ensinar pros outros como deve se portar, porque a minha realidade, não é a realidade da maioria das pessoas. A beleza é o capital mais importante que existe. Sim, abre muitas portas. Pô, fecha negócio. Fala galera, eu sou o Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de Red Pill. Você sabe o que é isso? Bom, eu sei muito pouco, trouxe aqui um especialista, ele que tem 2 canais que estão bombando. Do meu lado direito, Junior Master, salve, salve. Muito obrigado aqui, satisfação total estar aqui hoje. Sempre quis estar nesse podcast, desde quando eu vi o episódio com a professora Camila sobre oratória. Camila Loyola. Camila ela é um fenômeno da comunicação, né? Dicção, pronúncia. A Cami disse o canal dela. Exatamente. Então, quando eu vi aquele episódio, falei, caraca, mano, e um episódio bom, né? Foi bom, cara. Foi bom, né? Então, assim... Vários aprendizados ali. Exatamente. E aí eu falei, quando esse podcast aí vai que um dia ele me chama, né? Eu vou querer ir sim, com toda certeza. Legal, não sabia disso. Satisfação total ter você aqui. Parabéns pelos canais também. Parabéns pelo Redcast. Sim. Pelo Submundo Intelectual, é isso? Submundo Intelectual é um canal que eu tenho, que ele começou, teve várias fases, né? Teve as fases que eu fazia resenha de livros, tocava em alguns temas, eu falava sobre alguns assuntos específicos que eu tinha vontade de abordar no canal. Então fazia citações de livros, indicava autores e tal. Então ele começou numa fase mais intelectual mesmo. Sim. Depois eu comecei a abordar assuntos do cotidiano e falar a respeito de coisas que aconteciam, né? Só que no YouTube você precisa, muitas vezes, nichar o seu conteúdo. E você precisa falar basicamente sobre um determinado conteúdo ali que é mais restrito. E são conceitos e são temas que envolvem ali basicamente a mesma coisa. E aí eu resolvi... O algoritmo te indicando da forma certa. E aí um dos meus vídeos que eu abordei foi sobre a perspectiva do casamento. E esse vídeo deu muito bom. Aí eu falei, putz, eu vou ter que falar sobre isso. E aí depois eu comecei a falar sobre isso, masculinidade, falar sobre coisas conexas, né, redes sociais, comportamento humano de um modo geral, e eu fui me especializando e falando sobre isso. O Submundo Intelectual tem desde 2020, né? Então assim, já é uma caminhada. Sim. Aí, em 2022, já tinha essa passada vibe da pandemia, né? Eu e um amigo meu que a gente já fazia lives, tivemos a oportunidade através de um outro podcast que eu fui como convidado e que o episódio deu muito bom, deu muita visualização. E o cara falou assim, cara, olha só esses números absurdos, assim, tipo, não era um podcast grande, só que os números de visualizações se tornou, tipo, de imediato o episódio mais visto do canal. E aí ele falou assim, putz, esse assunto que você toca é muito bom. Ele me chamou de novo. Aí na segunda vez foi bom também. Foi muito bom o resultado. E ele falou, cara, por que você não monta um podcast sobre isso? Eu falei, eu tenho vontade, só que não tenho como fazer. Não tenho dinheiro, não tenho estúdio, não tenho equipamento, não sei nem como fazer. E aí a gente montou uma parceria, uma sociedade. Eu chamei esse meu outro colega, então eram nós 2 como apresentadores. E mais um terceiro como sócio do estúdio, né? Com o passar do tempo, esse primeiro sócio do estúdio saiu. E depois meu outro colega, agora em 2024, saiu também. Mas em 2 anos aí a gente conseguiu, com o Redcast, a gente seguiu aí juntos. E agora eu tô sozinho nessa daí, fazendo o Redcast, e graças a Deus tem dado muito certo, tem subido bastante o número de inscritos, seguidores, as mensagens de apoio, a galera compreendendo bastante o assunto, né? E querendo ou não, é um assunto que tá em alta no momento. Bastante. E tem a vantagem de conduzir sozinho, que é você segue uma linha narrativa ali que ninguém corta o seu raciocínio, né? Por exemplo, quando você tem 2 condutores ali, 2 hosts... Aí você tá numa ideia, o cara tá em outra ideia, o convidado ainda não desenrolou o assunto e aí Entendi. Passa o assunto. O ponto é, no nosso caso, a gente não tinha tanta divergência nessa questão. O ponto é mais ou menos o seguinte, a gente tinha uma certa trava, era um gargalo que nós tínhamos em questão de produzir conteúdo. Nós tínhamos apenas condições de produzir 2 episódios por semana. E agora o Redcast faz 6, 7... 7 por semana? Por semana. Caramba, quase diário. Por semana. Então, e uma coisa... Sempre ao vivo. Assim, 90% é ao vivo. É que às vezes o cara ele vem de longe, aí a gente... Putz, se o cara chega de última hora falando pra você, vamos gravar, e você vai dizer não. Aí a gente grava, solta, mas já solta de imediato, assim, na sequência. Legal. Mas 90% é ao vivo. Mas o canal não fica com muito conteúdo, difícil as pessoas absorverem? Eles que lutem. Por ser tanto... Não é não? Eles que tem que... Eu fico sempre Se pensando o conteúdo for bom
E a gente tem... E o interessante, assim, o Redcast agora, pelo menos enquanto eu tô como administrador agora, 100% do negócio, eu faço do Redcast uma espécie de startup. Isso aqui, para quem tem negócio, o pessoal vai entender. Na startup, uma empresa grande, você tem lá, beleza, uma estrutura, você tem reunião, você tem que marcar call, você tem que ficar fazendo a famosa cultura da empresa. Sim. Então, todo mundo tem que seguir um padrão, um processo e tal. É muita burocracia. Né? Então, por isso que tem gente que odeia trabalhar em empresa grande, porque é só reunião e pouco trabalho. Muitas engrenagens. Então, a galera fala muito sobre isso, né? Então, hoje em dia, tem gente que tem essa dificuldade de se adaptar. Uns falam que você tem que desenvolver as famosas soft skills, né? As hard skills são, digamos assim, o cara é programador, o cara é desenvolvedor. Aí o dev tá lá, ele tem que saber fazer código-fonte, tem que ficar codando o dia inteiro. Ele tem que ficar digitando lá código e tal. Mas ele tem que ficar fazendo reunião, ficar integrando com outras pessoas e tal. Uma startup, você não tem essa verticalização. Então você pode fazer o que você quiser, só que você pode, ao mesmo tempo que você vê o resultado daquilo, você pode melhorar, você pode continuar ou você pode corrigir e mudar. Sim, e o Redcast fez isso. Então a gente começou a fazer, por exemplo, episódio todo dia, vai dar certo? Se desse errado, eu ia mudar, mas deu muito certo. Legal. E aí, putz, episódio todo dia é coisa que a gente tem que manter. Vamos manter episódio todo dia. Vamos manter episódio com... vamos trazer político, vamos trazer pessoas de fora do assunto para debater? Vamos. E aí começou a dar muito bom. E aí a gente começou a fazer vários encontros, inclusive trazer pessoas de fora, por exemplo, de uma bolha que não tem nada a ver com a outra, mas que daria um bom público. E começamos a falar sobre ciência, começamos a falar sobre musculação, começamos a falar sobre educação financeira, além do assunto de relacionamento, que nunca saiu do canal, de modo geral. Mas hoje a gente divide isso. E aí, depois a gente começou a ter mais ideias. Ao invés de falar sobre assuntos de masculinidade ou relativos ao homem, dentro desse âmbito de relacionamento, que tal a gente falar sobre assuntos de homem? Traz para falar de futebol, traz para falar de churrasco, traz para falar de carro. Sim. Fica um pouco mais amplo, né? Exatamente. E aí o público começou a gostar bastante. Tanto que a gente tem vários quadros hoje no Redcast. A gente faz entrevista na rua, a gente vai visitar, às vezes, o cara na casa dele, às vezes na loja, entendeu? Então tem um pouco de cada coisa e isso tem dado bastante certo. Animal. Quero voltar no início e entender de onde surgiu o Red Pill na sua vida. Como começou isso? Tem uma questão pessoal por trás ou não? Todo mundo me pergunta isso. Enfim, teve até uma coisa interessante. Eu descobri que minha professora do colégio disse estar muito desapontada com o que eu me tornei. Sou machista. Exatamente. E que ela disse isso na internet aí. Ela comentou em alguma página aí de alguma dessas mulheres que fazem conteúdo pra mulher que eu não me dava bem com as mulheres. E é por isso que eu me tornei um Red Pill. Mas ela quis puxar uma capivara ali. Sim, me deu um expose. Mas eu sempre falei isso. Na verdade, é normal que o homem, ele no início da sua vida, ele seja ignorado. É normal que ele tome fora. É normal por causa de uma perspectiva do VSM que a Red Pill explica. O homem, quando ele tá no início da sua vida, cara, ele não é nada. Ele não tem experiência, ele não tem dinheiro, ele não tem a aparência dele, é uma aparência que ainda é de um moleque, não é uma aparência masculina. E são coisas que as mulheres valorizam. Experiências, dinheiro e... dinheiro no sentido de provisão, óbvio, né? E também a atração física, né? E o homem, ele vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, conforme você vai aumentando o seu VSM, conforme você vai se desenvolvendo, conforme o tempo passa para esse homem, ele vai ficando mais atraente para as mulheres. As mulheres, elas já começam a vida dela mais, digamos, de imediato ali. Ela não tem uma curva ascendente como o homem. Então, ela começa aqui em cima e ela vai ali, né, nesse nível até uma determinada idade, a ponto de depois ir caindo. A teoria do VSM explica isso perfeitamente. Mas no meu caso, não é que eu não tinha sucesso com as mulheres acima de tudo. Conseguia, sim, ficar com as meninas e tal. Naquela época a gente chamava de ficar. Sim. Não tinha esse negócio de contatinho, conversante, peguete, boy. Não tinha esse negócio. Era ficar. Então você ficava com as meninas, ficava com uma aqui, com uma outra ali. Só que o meu problema é que eu era nice guy. E isso daí também a Red Pill me ajudou. Explica o Nice Guy. Nice Guy, existem 4 tipos de homens, basicamente. Um deles é o Nice Guy. Nice Guy é um homem bonzinho. É um cara que ele busca, acima de tudo, a aprovação das mulheres. É o fofinho, né? Amigão. Exatamente. E ele cai na friend zone. Eu era esse cara da friend zone. Virou amigão, e daqui a pouco já não consegue pegar pra a mulher olha pra você como um amigo, entendeu? E é basicamente isso. Teoricamente, se você se tornar um cara muito companheiro, muito disponível, tudo que ela precisa você tá ali, ela vai te olhar como um cara legal a ponto de ser um ótimo amigo. Mas ela não vai ter uma atração por você. Sim. E o que isso daí mostra que é uma coisa cultural, tá? Não é só eu. Eu fui criado para acreditar no conto da Disney. Eu fui criado para acreditar
na história do Príncipe Encantado, entendeu? No sentido de Cavaleiro Branco. Cavaleiro Branco, dentro da narrativa, como qualquer história de contos de fadas, digamos que você vê uma princesa em perigo. O que você faz? Você salva. Independente da situação. Você age sem esperar nada em troca, sem esperar que... Isso aqui é bom pra mim? Isso aqui é uma coisa que vai me trazer algum proveito? Entendeu? Sem esperar que, inclusive... Vamos supor, quem colocou essa princesa nessa situação difícil? Não foi ela mesma, às vezes? Ela não foi lá porque ela quis? Sim. E por que você tem que ir lá salvar? Entendeu? Depende, né? Depende da situação, né? Depende, mas... Caiu numa enchente, não foi porque ela quis, né? Sim, caiu numa enchente, beleza. Mas e se ela tiver com uma dívida financeira, por exemplo? Aí você... Quem que gastou esse dinheiro, não foi ela? Não, aí não tem que ajudar. Não, mas você sabia que tem muitos casos dos homens que eles casam com as mulheres porque ele tem essa síndrome do resgatador. Então, às vezes, o cara ele casa com a mulher, só que ele casa com a mulher e a mulher tá devendo no cartão de crédito, um cheque especial, ele vai lá e quita a dívida dela. Às vezes ele procura uma que tá bem exatamente, no fundo do poço pra resgatar. Cara, exatamente. Então, assim, tem uma série de... Eu não cheguei nesse nível, mas, assim, eu vou te dar um exemplo de um caso público, tá? MC Daniel. MC Daniel começou a namorar com a Mel Maia. Tempo atrás aí, né? Bombando. Óbvio que o casalzinho midiático fazia muita visualização no story, cresceu muito o número de seguidores. Pra ele foi até bom, mas o cara tava falido. Bombando na internet, bombando nas redes sociais, mas ele falido, porque ele gastava todo o dinheiro dele por causa do namoro dele com a Mel Maia. Como? Ele queria impressionar. Então ele gastava 300 mil reais, por exemplo, com passagem aérea. Óbvio que ele não pagava só dele, só dela, pagava de um monte de gente. Mas ele queria impressionar essa mulher. Então, muitos homens, eles começam a namorar e se endividam. Porque eles querem proporcionar o melhor. Eles querem que a mulher olhe pra ele, tipo, tô saindo com esse cara, melhores roupas, mas também melhores restaurantes, melhores experiências, viagens, e o cara às vezes quer pagar, né, tudo, porque a mulher espera muitas vezes do cara essa postura, mesmo que ele seja provedor. Só que o cara ele não consegue ver que, o que eu posso fazer por esse relacionamento vai até aqui. E aí ele começa a se endividar, ele começa a ir além do que ele pode, com medo de perder essa mulher, com medo de, né, dela se sentir é uma questão entediada. Emocional dele, né, inclusive. Exatamente. Porque ele quer mostrar algo além do que ele pode para suprir alguma necessidade Exatamente. que ele teve ali. Se o MC Daniel tivesse feito como eu, encontrado a Red Pill lá atrás, ele não tinha feito o que ele fez. Ele não tava falido aí depois. Agora ele se levantou de novo, né? Já deu um up, a vida é assim mesmo. Tropeços e tudo mais. Desejo sorte, inclusive, que ele vai ser pai. Né, tá aí com uma outra mulher, uma outra namorada. Mas assim, é brutal você ver os relatos dos homens, o tanto de homem que sofre esse tipo de situação. Eu não tô dizendo que é culpa da mulher, que ela deu golpe no cara e tal. Eu não sou dessa vibe, de ficar culpando a mulher, porque a mulher é interesseira, não sei o quê. Só tô dizendo que é o que acontece. E muitas vezes é porque o homem ele tem essa síndrome do resgatador, que é uma mulher problemática, gosta de mulher mandona muitas vezes, porque ele tem um complexo de querer pedestalizar essa mulher. Então ele quer uma mulher que se sinta maior do que ele para ele poder idolatrar e ela ficar numa posição de rainha e ele de servo. Só que se você trata a mulher como rainha, ela vai te tratar como um servo, como um fã, como qualquer outra coisa, menos como um homem. Mas vamos lá. O que é Red Pill? Para quem explicar de uma forma básica, objetiva, para quem nunca ouviu falar. Imagina meu pai tá lá em casa, não faz ideia do que é. Tá. Meu pai 75 anos. E seu pai não vai dar certo. Seu pai, não sei quantos anos você tem. Eu tenho 41. 41? Então você, com todo respeito, já é de uma outra geração que você não vai entender a Red Pill na sua totalidade. Você vem de uma época dos manginas, época dos boomers, entendeu? Então seu pai, você, são pessoas que estão hoje fora do... Porque vocês vieram de uma criação muito diferente. Muito diferente. Os problemas que eu vou falar aqui são coisas que estão sendo passadas por homens atuais no mercado de relacionamentos. Tá. Quem já ficou muito tempo casado, quem criou os filhos numa outra época, quem vivenciou uma outra época, tipo, eu conhecia fulano, não tinha nada disso, cara. Eu acho que as pessoas vão achar que é mentira, que é coisas que é viagem. Que vieram com a internet, né? Exatamente. Acha que é coisa de bolha, é caso isolado. Entendeu? Então as coisas que eu vou falar aqui não se aplicam da mesma forma, porque há esses recortes de faixa etária. Isso é fato. Mas uma definição rápida que eu dou sempre, assim, mais importante do que o que é a Red Pill é para que ela serve. Isso é mais importante. Tá. Te dei o exemplo agora do MC Daniel. Vou te dar um exemplo, Júlio Balestrin. Tá? Júlio Balestrin, ele estava casado com uma mulher, 8 anos, aí do nada separou. Um dia essa mulher levanta o dedo no Instagram, começa a fazer um monte de acusações e o cara foi taxado na internet como violento, um cara abusivo, e ela estava denunciando ele por causa de violência psicológica. E aí? Entendeu? Tinha provas.
As provas do caso não tinha, né? Ela não tinha, mas ele conseguiu, por pouco ele conseguiu se defender porque ele tinha testemunhas e ele tinha a narrativa, ele conseguiu ir pra internet e tudo mais. Mas a maioria dos homens não tem também. Sim. Então, acima de tudo, para que ela serve? A Red Pill é uma ferramenta para o homem que quiser se relacionar em 2024. Ponha isso na sua cabeça. Não é misoginia, não é ódio à mulher, não é você destratar a mulher. Inclusive, as mulheres hoje fazem parte da comunidade Red Pill, tá? Mas se você quiser entender a realidade dos relacionamentos em 2024, é a melhor ferramenta, não tem outra. As pessoas precisam botar isso na cabeça. A melhor ferramenta para se entender a dinâmica dos relacionamentos atuais chama-se Red Pill. E a própria sociedade está entendendo isso da seguinte forma. Se a cada 5 anos, 43% dos casamentos acabam. Se a maioria dos casamentos acaba por crise financeira, não é por traição, não é por violência. Se, inclusive, as pessoas falam que a gente vive num país misógino, machista, que oprime e mata as mulheres, certo? Se você jogar na internet, você vai ver que a história é mais ou menos o seguinte. O Brasil é o país onde mais se mata mulher por violência. Todos esses números, que, se eu não me engano, está por volta de 8.500, são casos graves, mas morre muito mais mulher, por exemplo, por obesidade. Eu não vejo as pessoas reclamando das mulheres obesas, falando que as mulheres estão morrendo por causa da obesidade. Você vê essa campanha? Não. Então, morre no Brasil, morrem mais mulheres por obesidade do que por violência doméstica. É que uma coisa não anula a outra, né? Não anula, mas isso significa que existe um fator ideológico de se falar 300 vezes a respeito da violência doméstica e não se falar a respeito do fato de mulher morrendo de obesidade porque tá gorda demais. Entendeu? É basicamente isso que a gente vê. Então, existe também uma questão ideológica na nossa sociedade que está atrapalhando ainda mais os relacionamentos que já estão caóticos. Uhum. Então, a Red Pill vem justamente para mostrar todos esses conceitos. E como eu te falei, é uma ferramenta. Se é uma ferramenta, eu não quero que as pessoas se auto-intitulem Red Pill, não quero que elas venham pro meu lado, não quero militância. Não é um movimento. Não é. É uma coisa. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Que fique claro. Exatamente. Então, assim... Porque eu já pensei, é uma filosofia, é um movimento, o que é? Não, a gente estava falando, por exemplo, da comunicação. Comunicação é uma ferramenta. Uhum. O treino é uma ideologia? Não, é uma ferramenta. Sim. Uma ferramenta que você pode fazer para você cuidar da sua saúde. Questões, por exemplo, relacionadas à finança, educação financeira. É uma outra ferramenta que vai resolver uma outra questão, outra demanda da sua vida. A ferramenta que eu tô falando dos relacionamentos é a Red Pill. É quase que um manual. Sim, e a falência dos relacionamentos atuais, se você olhar aí para fora, sai da nossa realidade e vai para uma realidade lá fora, onde 53% dos lares são comandados por mulheres sozinhas, divorciadas, mães solteiras. E aí? A gente tá falando desse mundo. Os relacionamentos atuais estão cada vez mais rasos, superficiais, efêmeros, terminando por qualquer coisa. As pessoas não estão conseguindo cuidar da própria vida, muito menos dos filhos que esses relacionamentos estão. Isso vai gerar e está gerando uma sociedade disfuncional. Qual o único motivo, ferramenta, movimento que fala sobre isso desde sempre e que tem a melhor resposta diagnóstico para esse problema? Red Pill. Acabou. Entendeu? Entendi. Acabou. Agora, o Red Pill é um desdobramento do filme, né? Tem a ver com o lance ali do Morpheus e tal. Sim, Matrix. é para ficar de fácil entendimento. O filme Matrix vai dizer o seguinte: vai dizer que existe então um discurso oficial e que existe uma mentira, certo? Que é o mundo da Matrix ali. Que é o negócio da Matrix, exatamente. O discurso oficial é uma mentira. Se existe essa mentira que está encoberta, você pega o véu da ignorância, retira e começa a ver a vida como ela é. Você quer ver através do código? Exatamente. Ou você prefere ver ali o bonitinho? Exatamente. E quando o assunto se trata homens e mulheres, é óbvio que existe uma mentira do discurso social sobre o desejo feminino. Mas é óbvio. Quais as principais? A principal? Cara, são tantos. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. A mulher, teoricamente, ela vai se apaixonar pelo cara como o cara a trata. Como ela é tratada, como ela é cortejada, e etc. Certo? Isso é o que vão te dizer. Então, se você tratar muito bem a mulher, ela vai, de alguma forma, se interessar, se atrair por você. Certo? Existe sim, por exemplo, uma preferência, inclusive, das mulheres, se a gente pegar grupos, vamos pegar grupos mais jovens, adolescentes, universitários, etc. O que existe muitas vezes é a mulher querer um cara pelo status social que ele tem. Pela posição de dominância num grupo, por uma espécie de ascensão que ele tem numa determinada faixa etária ali. Então, o quanto ela consegue ver que aquele cara ele tem uma posição de destaque. Isso daí tem mais peso do que como o cara a trata.
Num primeiro momento, pode ser que sim. Porque ela vai na ilusão, né? De que, não, a partir do momento que a gente estiver firme ali, ele vai me tratar bem e tal. Por enquanto, Não, deixa eu óbvio. ganhar o meu destaque social aqui. A mulher, todo mundo gosta de alguém que trata o outro bem, Sim. certo? Mas eu tô dizendo que o fato de um tratar o bem e o outro tratar bem, também, o que diferencia acima de tudo é isso que eu te falei. Isso daqui conta muito mais posição de destaque, situação de dominância, comando e status no quesito financeiro, social. O que é o status social? Né? Status social pode ser tanto dinheiro, pode ser tanto educação, por exemplo, nível educacional, diploma, profissão que esse cara exerce. Sim, E o o nível, cara é médico, isso, o cara e o é nível, advogado. exatamente, e o nível que esse cara tem dentro da hierarquia. Por exemplo, o cara é médico, só que o cara ele não é qualquer médico. Sim, Ele é o diretor líder do diretor da Exatamente, ele é o diretor do hospital, é o líder do setor dele, etc. Nesse sentido, entre os médicos também ele tem um grande destaque. Então é só você observar. Estatisticamente falando, todas as mulheres vão casar. Todas, vai. Tem as exceções. Mas as mulheres casam com homens com status social ou igual, no sentido de mesma profissão, mesmo padrão de vida, mesmo recurso financeiro, ou maior. Eu vou te dar um exemplo mais brutal, então. Jogador de futebol, casa com quem? Puta, mano. Aí tem uns que escolhem muito mal, né? Mas ele escolhe mal, beleza. O cara quer influencer, o cara quer alguém que esteja ali, uma modelo, uma atriz. Sim, mas são caras que ganham bem. Esses caras, eles casam sempre com mulheres que, pelo menos em questão de renda, têm menos dinheiro que eles. Sempre. Já as mulheres que têm muito dinheiro, que são as mulheres CEOs, 80% delas são solteiras. Por que será? Tem aquela questão, né? Que é difícil aceitar a mulher que ganha mais, né? Muitos homens têm essa dificuldade, né? Ou porque também, sim, eu entendo que é difícil do homem aceitar. Concordo, eu cito isso no meu livro. É difícil do homem aceitar uma mulher que ganha mais. É um argumento válido. Mas, acima de tudo, o homem não se atrai pelo nível financeiro da mulher. Você já saiu com algum amigo para um bar? Sim. E naquele dia você viu duas mulheres conversando. E elas estavam falando do diploma que ela estudou em Harvard. Do quanto ela ganha. Isso te deixou mais atraído por alguma mulher? Depende. Homem não se atrai. É bem incomum, né? Homem não se atrai pelo destaque financeiro da mulher. Só a mulher se atrai dessa forma pelo homem. O homem se atrai visualmente. O quanto aquela mulher é bonita, o quanto aquela mulher tem curvas no corpo, tem alguma coisa. Mas tem uns caras que caem nessas pegadinhas aí de, vou ficar com aquela mulher porque ela tem um destaque, porque ela tem grana, ou porque tem uma família muito endinheirada. E o cara cai na cilada que tá se interessando pela coisa errada, no final das contas. Não, ele pode até ficar com essa mulher, mas casar, duvido. Duvido. 5% dos casamentos mais sólidos dos Estados Unidos são entre os mais ricos, até mesmo porque os mais ricos só casam entre eles. Se você pegar o que eu falei. Agora, os casamentos que são emergentes, que são esses aí, sempre é a mulher que está galgando, inclusive, maior. Tem vários estudos que mostram que se você tiver um carro mais novo, a mulher se atrai mais por você. Tipo assim, colocaram vários homens lá e pediram para as mulheres darem notas para eles. E aí a mulher escolhe, por exemplo, assim, esse cara aqui é uma nota 5, aquele é uma nota 6, aquele é uma nota 8. Só que aí fala assim, o carro desse cara nota 5 aqui é tal. Então acho que ele é um 7. E às vezes o cara 8, ele cai para um 6. A partir do que eu falei, do destaque Mas isso daí tem uma explicação biológica. Esse é o problema de toda a questão em volta da Red Pill. As pessoas elas não entendem que não dá para brigar com a realidade. Porque quem escuta assim logo de cara, imagina assim, tá afirmando que todas as mulheres são interesseiras que só casam por conta Mas qual que é o motivo? O motivo biológico é que é o seguinte, a mulher engravida. A mulher, ela tem a capacidade e ela precisa selecionar o melhor homem que ela consegue. Sim. O nome disso é hipergamia. Hipergamia é o conceito de que se a mulher, ela, por exemplo, pode ficar com um cara que é o melhor que ele pode em questão de trazer recursos para ela, segurança para ela e provisão, recursos pode inclusive ser recurso de saber que aquele cara não vai abandoná-la, tá? Sim. Um recurso emocional. Tem uma certa estabilidade emocional. Sim, provisão. Aquele cara não vai deixar faltar alimento nem para mim, nem pro meu filho. Por quê? Porque a mulher é mais frágil fisicamente, certo? A mulher é mais frágil fisicamente, não tem tanta força, não tem tanta testosterona, tem uma estatura menor que a do homem. Sim, em determinado momento ela vai ter que se dedicar a criar os filhos. Exatamente. E quando ela estiver grávida, ela vai ficar 100% vulnerável. Ela vai confiar nisso no merda. E se coloca no lugar de um pai. Eu tenho 3 filhas e eu não vou educar minha filha a escolher um cara que não ofereça isso também. Você tem que buscar alguém que ofereça um mínimo, que tenha uma estabilidade emocional, o cara ali que você vai conseguir
crescer junto com ele, que Toda vocês lá na toda frente... mulher vai escolher o cara por causa dessas 4 Você coisas. vai orientar sua filha a fazer isso, Sim, naturalmente. É proteção, provisão, parceria e atração sexual. Acabou. Os 4 motivos que as mulheres escolhem os homens. Você, homem, cuida desses 4 motivos que você consegue atrair passivamente a mulher. Você se torna atraente para as mulheres. Sim. Uma frase dentro do Rolo Tomás que ele escreve no The Rational Male é: os homens constroem e as mulheres se movem. Entendeu? Os homens constroem 4 coisas e as mulheres se movem. A partir do momento que você está se tornando esse cara, a mulher ela vai se atrair por você. Ela vai se mover. É simples. Só que qual que é a grande questão? As pessoas querem dizer que isso... O grande problema dessa questão toda é que isso vai contra a narrativa da mídia. É mais bonitinho você falar que a pessoa, enfim, se atraiu porque deu flores, porque lembra de todas as datas, porque o cara era divertido e tal. A romantização, né? Exatamente. Então, o que a Red Pill fala é justamente contra a romantização, contra essas narrativas que colocam sentimentos acima de questões racionais, biológicas, que é o que nós estamos falando. Sim. E se você colocar sentimentos acima das suas questões racionais, qual que é o nome disso? É suicídio. Né? Você coloca suas emoções acima do que é racional, você vai parar na cadeia. Afinal de contas, todo mundo que tá preso tá lá porque fez alguma merda, né? Tava emocionado demais. Exatamente. Fez uma merda. Fez alguma merda, bebeu, chapou de cocaína. Aí você fez o quê? Alguma merda. Aí por isso você foi parar na cadeia. Se você... Esse é o dilema. Se você coloca também as suas emoções acima do que é racional nos relacionamentos, você vai se ferrar lá na frente. Sim. Então... Você faz um all-in, uma aposta muito alta ali, você... Exatamente. A grande questão da Red Pill é o seguinte, a Red Pill fala assim, ó, é assim que funciona o jogo. Joga da melhor maneira. E o que acontece? A Red Pill se tornou, em 2023, o tema mais pesquisado no mundo. O Andrew Tate, inclusive, teve uma participação disso, mas a Red Pill trouxe isso no mundo todo. Então, ficou claro que as pessoas estão cansadas de mentiras também. Aí você pega pessoas que estão perdidas numa confusão mental, overdose de informação. Ninguém sabe exatamente o que é nada hoje em dia. Ninguém sabe o que é comer certo hoje em dia. Ninguém sabe o que é você ter um trabalho saudável hoje em dia. Sim. Não sabe criar os filhos. Não sabe o papel do homem, o papel da mulher. Ninguém sabe porra nenhuma. E aí, já que ninguém sabe porra nenhuma, vão começar a enfiar um monte de discurso bonitinho na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas vão acreditar, essas pessoas vão quebrar a cara. É o que tá acontecendo. Que tipo de discurso? Tipo o discurso da lacração, você tá dizendo? Sim, por exemplo. Você acabou de dizer, por exemplo, que o homem não consegue se relacionar com uma mulher que ganha mais do que ele. Mas Dificilmente. Dificilmente. Né? Não, eu entendo isso, é verdade. Mas isso daí é só uma parte da moeda. O outro lado da moeda é que assim que a mulher ganha mais do que o homem, ela chuta ele do relacionamento, cara. Tem estatísticas? Tem. Tem. No meu livro eu cito 2 estatísticas importantes. Uhum. Primeiro que, quando eu falo da hipergamia, tem um livro que eu cito que as mulheres mais pobres, inclusive, são aquelas que mais ligam pro fator financeiro. Tá? Muito mais do que as ricas. Porque as ricas, elas já têm o dinheiro. Então elas precisam de outras coisas. No relacionamento, buscam outras experiências. Mas se uma mulher é pobre, ela tá... No relacionamento, ainda é pra mulher um meio de ascensão social, não é verdade? Uhum. O cara vai lá, casa com a mina e tal, tira ela da situação onde ela tá, oferece pra ela muitas vezes uma experiência que ela não tinha e não ia conseguir tão facilmente. Existem 2 formas, basicamente, de uma mulher jovem dar certo financeiramente hoje em dia de uma hora pra outra. Uma delas se chama OnlyFans e a outra delas se chama casamento. OnlyFans é foda. O OnlyFans, já viu essas minas de 20 anos de idade comprando apartamento, Mustang? A Arícia veio aqui e falou que ganhava, 2 anos atrás, 600 mil por mês naquele... Acabou. Então, assim, a mulher, estrala os dedos se ela quiser e jogar o jogo mesmo, assim, de dar o conteúdo pesado e tal, e marketing, ganha milhões aí, fácil. Entendeu? Então, é o que tem. Um deles é o OnlyFans. No OnlyFans eu não quero. Então, ela pode querer casar com homens ricos. O que mais tem hoje é plataforma de site para casar com homens que são financeiramente estáveis, né? O que elas chamam. Isso assim, você tá dizendo de dar um salto sem ter qualificação profissional nenhuma. Meu, assim, não tem mais o que fazer. Não. Ela tem a possibilidade... A mulher que quiser trabalhar, estudar e tudo mais, ela vai chegar lá também. Assim como o homem, né? Sim, eu acho que ela vai chegar, mas vai demorar. Assim como o homem, vai demorar também. Vai demorar também. Mas e quem não quiser esperar? Aí vende o corpo, né? Exatamente. E que muitas vezes acontece. Sim, o estado de Santa Catarina tem 10% das mulheres lá estão cadastradas num site chamado Meu Patrocínio, que é para elas terem um sugar daddy. Nossa. 10% das mulheres. E por mulheres, tem a ver as mulheres mais velhas lá, a tiazona de 90 anos, e as meninas de 5 que estão na escola. Tá? Mas as tiazinhas têm sugar daddy não, também? Não, significa que... Elas têm o... Não, significa que é 10% das mulheres do estado. Não são 10% das mulheres
Da plataforma. Isso, eu tô querendo dizer o seguinte. Se 10% Se tem 1 milhão de mulheres lá, certo? Naquele estado. Tem mulheres que estão acima dos 40 anos e mulheres abaixo dos 18. Tá. Então, a gente tá falando de uma parcela muito específica. Dentro dessa parcela, a porcentagem é muito maior. Se é 10% do todo, aqui é pelo menos 20%. Então, a cada 5 mulheres que você anda de esbarra na rua, lá em Balneário Camboriú, Floripa, não sei o quê, uma delas tá vendendo anúncio no meu patrocínio lá para encontrar um velho rico, entendeu? Nesse momento que ela esses são os dados da dinâmica dos relacionamentos, cara. Caramba, é muito alto esse número aí, 10%, velho. Vai piorar, tá? Puta, absurdo, cara. O que você pode dizer que é isso? Porque, Sul tem muitas mulheres bonitas. Tem a ver com isso? Não sei, tem... Sim. Mas tem um estado que é maior ainda, a concentração, que é Brasília, tá? Diga-se de passagem. Brasília tá no top 1. Muitos políticos Os políticos sozinhos. lá, meu Deus do céu, cara. Dizem que a política é uma putaria, né? Sim, então, imagino o que não tem lá. Mas a verdade, enfim, existem vários motivos. Primeiro que existe uma clara noção de que se você trabalhar e estudar, você não vai chegar a lugar nenhum no Brasil. Falta emprego, falta oportunidade, o salário... Não fala isso, velho. Existe uma percepção das pessoas para isso. Mas isso daí se chama o efeito do juro negativo, né? Para quem estuda Bitcoin sabe o que eu tô falando. Para quem entende a dinâmica do dinheiro a partir do real, que já se desvalorizou 85%, então o salário da pessoa não consegue acompanhar o padrão de vida. Então, antigamente, um cara sozinho, ele trabalhava, sustentava a família dele, a mulher dele não trabalhava, e ele falava assim, não, a mulher trabalhar é uma desonra. Foi o que o Emílio disse hoje no programa. Ele falou que é uma desonra? Sim, na época... Antigamente, né? Sim. Nessa época, sim. Hoje em dia... Quando meu pai casou com minha mãe, a primeira coisa é, você para de trabalhar. Ela para de trabalhar, o filho é criado pela mãe em casa e o pai era o provedor. Sim. Entendeu? Era um modelo que até então funcionava daquela forma. Hoje em dia, dois adultos trabalhando não conseguem nem, às vezes, criar um filho. E aí fica tendo cachorro, fica tendo gato, arruma um pet lá, mas filho mesmo assim, os casais não tendo e um fator deles não estarem tendo filhos é o fator financeiro, acima de tudo, também. Sim. É uma conta que você faz. O cara faz a conta e fala, não, vou ter um filho que um filho eu consigo. A partir do segundo já não sei, é melhor não ter. Isso daí é um efeito do juro negativo. Então, o juro negativo, inflacionismo, desvalorização da moeda, todo mundo que estiver entendendo o que eu estou falando vai entender. Inclusive, tem um estudo que mostra que o Brasil, juntamente com outros países... Olha só, vou te dar um exemplo. Um país que é muito famoso por ter mulheres bonitas... E que você pode ir lá curtir às vezes, né? É chamado Rússia. Não sei se você conhece. As mulheres da Rússia são bonitas, não é não? Só que lá eles têm, acima de tudo, um histórico de inflação, certo? É um país muito desigual. É um país que as pessoas são recordistas em vários programas de reality show, etc. Porque elas são também muito apressadas em consumir conteúdo e sobre a vida das pessoas. Então elas são muito... elas comparam muito a vida delas com as outras, né? Sabe qual outro país tem as mesmas características? Brasil. O Brasil é um país jovem também. Assim, população diferente da Europa, onde não sei quantos % já passou dos 40 anos, né? Mais de 60%. Portugal, por exemplo, está deixando de existir. Espanha está caminhando pelo mesmo lugar. Taxa de natalidade lá embaixo. O Brasil ainda é um país jovem. Ainda tem gente, assim, que se você olhar na rua, você vai encontrar várias pessoas, assim, tipo de 20 anos, 30 anos, etc., que ainda estão em idade de reprodução. Sim. Então, um país jovem, com desigualdade, histórico de inflação e imediatista, é um país também muito promíscuo. Sim. É isso que eu estou falando. Então, nesses países, essas questões econômicas impactam no comportamento. E é por isso que 10% das mulheres do estado de Santa Catarina estão no meu patrocínio lá procurando Sugar Daddy, cara. Caramba, é bizarro, cara. Agora me diz o quanto essas viralizações de Campari, o cara do Campari lá, quanto isso prejudica o movimento? Tipo, o movimento não, a ferramenta. Pode ser sincero? O Campari, ele tinha que botar a cabeça dele no lugar às vezes, sabe? Ele já não é a primeira vez, são várias questões ali. Calvo do Campari. Sim. Então, tipo, ele tem que botar a cabeça no lugar, saber exatamente quem ele é. É Thiago o nome dele, né? Thiago é um cara muito parceiro. Assim, comigo ele já esteve algumas vezes no programa. Só que ele faz umas coisas que eu não consigo entender, cara. Essa viralização dele, pra mim, você tem que ter um controle emocional muito grande. Ele disse que ele é um ser humano, como qualquer outra pessoa. Não vou cobrar a perfeição do cara. O cara não é o Buda da história, a ponto de
falarem dele e o cara explodir. Mas a reação dele foi desproporcional, ele cometeu um erro muito grave, atrapalhou pra caramba a vida de muitas pessoas. Acho que vai deixar claro pra quem não tá por dentro, né, dessa reação. Sim, ele foi o cara que mandou lá pra algumas mulheres a mensagem, processo ou bala. Que era, segundo ele tava querendo dizer, mete bala, tipo, vamos fazer um debate, que ele tinha chamado pra conversar algumas pessoas, não só mulheres, homens também, mas ele tinha feito isso de um modo... Enfim, ele não precisava fazer aquilo. Uhum. Se ele simplesmente desligasse o Instagram, saísse da internet, ele ia ver que logo depois ia aparecer uma outra coisa, entendeu? E sei lá, ia estourar alguma outra polêmica, Monark, mamãe falei, não sei o que ia aparecer. Sair do foco, sempre tem um próximo, entendeu? É assim, a internet é assim, cara. E... Enfim, ele teve uma reação que prejudicou muito. Muitos produtores pararam de produzir conteúdo porque pensaram assim, o Ministério Público tá de olho em mim, cara. Sim. Por causa desse cara aí, entendeu? Só que aí aconteceu uma outra coisa. Ele começou a namorar. Que é aquela loira que tava lá no... Não. A loira não. Ele começou a namorar uma... Essa loira aí foi o caso passado aí do reality show. Começou a namorar uma menina bacana. E tava tudo bem. Ele já tava 1 ano com essa menina. Já conheci Isabela. Aí o cara, ele anuncia nas redes sociais. O que aconteceu? Todo mundo caiu matando. O Campanella ficava falando das mulheres, arrumou uma mulher aí, ó, com mais de 30 anos, toda tatuada, cabelo curto, entendeu? Joãozinho e tal. Aí começaram a falar do relacionamento dele, E eu sempre falei, mano, nunca exponha seu relacionamento. Eu sou casado, mas eu falo para as pessoas, não expõe seu relacionamento. Se você expor seu relacionamento na internet, cara, você tá dando sorte pro azar, vai dar ruim. Uhum. A internet pode acabar com o seu relacionamento por diversos motivos. Primeiramente que Instagram, você fica postando no Instagram é um aplicativo de sexo, né, velho? Aplicativo que o pessoal usa hoje em dia para ficar dando like e mostrando interesse em pessoas. Também, bastante. Entendeu? Então assim, não vou citar nomes, mas a gente sabe aí de vários casos aí que começou pelo Instagram, né, o Eduardo Costa? Eduardo Costa foi um cara aí que tava... A mulher casada mandando mensagem lá e likezinho pro Eduardo Costa, casada com um cara. O relacionamento dela deu ruim, ela foi direto pro Eduardo Costa. Tá lá com ele até hoje. Hoje dizem que tá todo mundo se entendendo, o cara se entende com ele, tá tudo bem. Mas na época deu maior rolo isso daí. Então, o Instagram é um aplicativo que hoje em dia você tá dando brecha para as pessoas falarem do seu relacionamento, para as pessoas plantarem, muitas vezes, dúvida, né, discórdia entre vocês. E se você expõe o seu relacionamento, eu até entendo se você lucra com isso. Pra mim é um erro também, não é o que eu faço. Mas tem gente que nem lucra com isso, e foi o que o Thiago fez. Ele expôs o relacionamento dele. De alegre, né? E aí a internet caiu matando. E agora a gente já sabe que ele separou, né? Então assim, aí ele anunciou que tava morando junto, comprou um apartamento, tava junto com a menina, que ele era isso, ele era aquilo. Aí a gente viu que o negócio não sustentou, né? Aí terminou. Então assim, como eu falei, ele tinha que pensar um pouco mais, né? Ele tem um conteúdo bacana. Ele não é um cara agressivo, não é um cara que sai xingando as pessoas assim na internet. Mas ele não ele é se coloca como um coach de Red Pill. É isso? Sim. E aí ensina homens a como o homem deve se portar. Sim. Perante a sociedade, perante as mulheres e etc. Sim, ele tem um conteúdo bacana, já ajudou muita gente, mas infelizmente o nome dele é atrelado hoje só história ruim. Então, mas além dessa história toda, tem a história lá, que foi onde eu conheci, que é o lance de, ela tava tomando uma cerveja e eu tava tomando um Campari. Eu não me dobrei a tomar a cerveja porque aquilo ali representava várias outras coisas. Eu vou dar uma dica, é o seguinte, na internet, recuse receber conselhos de... É sério, recuse receber conselhos de pessoas que estão casados há pouco tempo ou que já divorciaram. O casamento do cara é uma bosta, o cara acabou casando com uma pessoa que não deu certo. Esse cara sabe o que do relacionamento? Ele sabe ensinar o que sobre casamento. Uhum. E tem vários aí, né? Tem vários. Cara, eu sou casado há 18 anos. Eu não venho aqui ensinar como... Porra, é difícil pra caramba, cara. Sou casado há 18 anos. Conheço a minha esposa desde os 19. E não vou querer ensinar para os outros como deve se portar, porque a minha realidade, não é a realidade da maioria das pessoas, assim como a realidade da pessoa não é a minha. Eu acho que, então, acima de tudo, você tem que ser o exemplo, entendeu? Então, assim, putz, mano, eu posso falar isso porque nisso eu sou exemplo. É uma coisa que, para mim, é muito difícil. Eu tô casado há 7 anos. Uhum. E é muito difícil de eu começar a falar do meu relacionamento porque eu não quero expor. Segundo, porque, como eu falei, porra, eu tenho que ser exemplo nisso. E às vezes eu acho que
ainda não cheguei lá. Você tem algum sucesso ali. Tem você sucesso, pode dizer... mas ao mesmo tempo que tem os fracassos. Então, não, assim... sim, mas eu tô querendo dizer, você construiu algo há 18 anos. Você pode dizer, eu sei que pelo menos a receita do fracasso é esse. Sim, se você fizer isso daqui... Se alguém me perguntar, vou falar... O que mais tem aí é gente que não é casada, é gente que é divorciada, é gente que não tem filho. Vendendo uma realidade que não vive. Exato. O cara casou, tá 2 anos junto. Desculpa, você não tem um casamento pra você ser exemplo pra outras pessoas, entendeu? E aí, o lado também é ruim. Os caras que estão casados há muito tempo, eles também não são exemplo porque eles não são felizes no casamento. Eles são um casamento que acima de tudo, é infeliz. 90% dos homens hoje, se eles soubessem o que passa na cabeça da mulher deles, eles pediam um divórcio. Tem muito. Tem muito cara que tá casado, tá acomodado no sentido de que ele não tá mais lá porque ele quer. Ele tá lá porque ou ele... Se ele for num pensamento de, cara, já tô aqui, agora não vou mudar mais, porque... E não ressignificar periodicamente, o cara vai nisso. Ele vai 40, 50 anos infeliz naquele casamento, porque, já tô aqui, como eu vou sair dessa? As mulheres, elas pedem divórcio. Os homens não. Os 75% dos divórcios são as mulheres que pedem. Estatísticas do IBGE. Se as mulheres pedem um divórcio, significa que a mulher, o divórcio para a mulher, muitas vezes, é tipo uma libertação. É o que a mídia vende. Lembra que eu te falei das narrativas? Uhum. A mídia vende o divórcio como uma libertação. O casamento tá ruim. Ele não é mais o mesmo, ele não te ama mais. E aí você merece ser feliz. Entendeu? Esse discurso, acima de tudo, é muito mais sedutor para as mulheres. Então, o homem, o que ele mais quer é uma coisa. Ele quer uma rotina onde ele possa transar. No casamento, para o homem ser feliz é uma rotina onde ele possa fazer as coisas dele lá, esteja, despreocupado, porque é uma rotina que ele tem, e ele possa transar. A primeira palavra do seu discurso é a receita do fracasso, que é a rotina. Você fala, a rotina, para ele, blá, blá, blá. A rotina já é um problema. Então, você tem que, se livrar de cair numa rotina que naturalmente vai cair, e se você seguir esse pensamento, é a receita para o fracasso. Cair na rotina. Então, se o homem que pensa assim, eu quero um casamento porque eu quero uma rotina, porque eu quero transar, esquece, velho, não casa. Eu acho que esse é o ponto. O casamento sempre vai ser um desafio. E invariavelmente, esse desafio cai sobre o homem. Porque o homem, ele tem que, como um líder, identificar os problemas do relacionamento. Relacionamento, acima de tudo, é sacrifício e é um trabalho também, tá? Se você tem ali uma pessoa que você gosta e que você confia, e você transa com essa pessoa, já foram falados, o Jordan Peterson já listou ali, no consultório dele já passaram mais de 10 mil casais, e nesses casais ele pôde observar que os casais que tinham mais sucesso, que criavam os filhos melhor, que ficavam mais tempo juntos, que tinham um nível de felicidade e satisfação, eles tinham algumas características, e as características são casais que eles têm, acima de tudo, 90 minutos de diálogo, 90 minutos de prática sexual e 90 minutos de atividades em conjunto. A regra dos 90 minutos é fato. Dentro do assunto o homem se satisfaz com menos exigência. Com muito pouco. A casa pro homem é sempre, como posso te explicar, ela precisa ser uma casa, entendeu? É uma casa. O homem, quando ele mora sozinho, ele tem uma casa muito mais simples do que uma mulher. A mulher sempre vai estar procurando algo novo para colocar, uma nova decoração, algo que precisa trocar, entendeu? Quando casa com o homem, a mulher transforma essa casa de alguma forma. Sim. Pra ficar a cara dela, entendeu? Uma cara de lar, né? Isso. O homem, ele satisfaz com um nível de exigência muito mais baixo em tudo. Não somente nessa questão da casa, mas o tanto de coisas que eles precisam fazer para estarem felizes, para se divertir e etc. Isso é uma coisa que o homem precisa se atentar. Por quê? Porque depende dele, infelizmente. Existe uma coisa chamada fardo da performance. E o fardo da performance é que o homem sempre vai ter que estar, acima de tudo, buscando esse próximo passo, pensando, e agora, o que eu faço? E o que falta? É uma responsabilidade do homem. Isso se chama papel de liderança. Se a mulher começar a fazer isso, ela vai se sentir sobrecarregada, inclusive. Coisa que as mulheres mais reclamam nas redes sociais é isso daí. Isso é um detalhe interessante que, quando a gente fala da Red Pill, a Red Pill serve para as mulheres também, como uma ferramenta. As mulheres entendem, mas peraí, eu que tenho que chegar no meu marido e falar que a gente tem que viajar mais? Eu que tenho que chegar no meu marido e falar que a gente precisa resolver esse problema aqui da casa que, tá há 6 meses aqui, sei lá, alguma coisa quebrada, pingando e etc. Entendeu? Eu que preciso chegar no meu marido e falar as coisas para ele? Por que isso acontece? Entendeu? Se ela entender que isso daí, inclusive, faz parte do nível de contentamento do homem, fala assim, olha, eu sei que pra você tá bem e tal, mas olha, não vai ser melhor isso daqui?
talvez o homem até faça. Sim. Entendeu? Mas ele precisa, às vezes, a mulher precisa comunicar para esse homem o que para ela é uma demanda, porque para ele não é. A maioria dos homens se satisfazem com poucas coisas. O homem, normalmente, ele come sempre o mesmo prato, torce pro mesmo time, tem o mesmo cachorro e a mesma esposa. É basicamente isso. O homem casa e é feliz, etc. Só a mulher que procura coisas novas porque ela tem uma tendência a essa insatisfação mesmo. Uma inquietação, né? Sim, essa tendência à insatisfação é natural. Como eu falei, a mulher é hipergâmica. A mulher, ela sempre busca saber se aquele cara que tá do lado dela é o melhor que ela consegue. Questão hormonal também, né? Exatamente. Então a mulher, ela tem demandas maiores. Eu vejo isso claramente com a minha esposa. Claramente. Ela tem demandas maiores. E aí, como eu falei, o homem ele precisa estar atento a isso. Qual a opinião da sua esposa depois de... Já te conhece há tanto tempo, né? Vocês estão juntos há 8 anos. E a virada que você deve ter dado aí a partir do momento que você começou a abordar esse Não, assunto, minha esposa concorda absolutamente com tudo comigo. Só tem uma coisa que minha esposa e eu, a gente diverge, que é o seguinte. Ela fala pra mim que eu trabalho demais. E eu falei pra ela que é bom se acostumar. E é isso. Precisa, né? Minha esposa, ela bate nessa tecla. Putz, você trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais. E eu falei pra ela que não tem o que fazer. Mas você teve uma evolução pessoal ou não? Claro. Abordando, eu imagino, né? O tanto que vendo esses assuntos, abordando, sabendo sobre vários outros relacionamentos, pô, autoconhecimento deve ter aumentado absurdamente, né? Sim, eu uso várias coisas da Red Pill na minha vida. Como eu falei, eu não deixo cair na rotina. Eu tenho uma... A gente foi uma vez, meus pais fazem parte lá da igreja, num negócio chamado Grupo de Casais. E eles queriam me convidar, porque se eu convidasse, eles iam poder voltar para parte da coordenação e fazer parte dos encontros, etc. E aí, para isso, tinha que participar de um encontro lá. É a igreja católica? E aí, quando a gente foi lá nesse retiro, participar da galera da igreja lá e tal, tinha outros casais. Uhum. Aí tinham casais mais jovens, mais velhos, etc. Mas tinham vários casais, inclusive da nossa idade. E a gente viu que a gente não tinha problema nenhum. Problema nenhum. E aí sim você vê o que é problema. Tipo, você vê, tá falando isso do marido, tá falando aquilo da esposa e tal. O cara tá com problema com drogas, com bebida. Droga, bebida, traição. É. E buscando restaurar. Inclusive, eu já sou contra esse negócio, tá? Se a pessoa traiu, termina e vai embora. Não tem essa de 2 chances, vou lutar pelo meu casamento, isso daí é balela, tá? Esquece essa história aí. Aí, eu cheguei na minha esposa e falei assim, putz, o que eu posso falar aí? Não tenho nada pra reclamar da minha esposa, não tenho nada. E aí, ela também pensou assim, putz, o que eu posso falar? A gente só falou o seguinte, putz, é difícil às vezes ter tempo pra gente, porque a gente trabalha demais. Foi a mesma coisa. A única coisa que e aí foi uma coisa que eu percebi, tipo assim, algumas mulheres falavam que a vida financeira estava complicada e a nossa não estava. Faltava controle, mas às vezes faltava também iniciativa de ganhar mais, de progredir, prosperar e tal. E nesse caso não estava. Então, eu só pude agradecer pelo meu casamento. Eu e minha esposa a mesma coisa. A única coisa que a gente ainda está tendo esse debate é sobre isso. Minha esposa acha que eu trabalho demais, então se eu trabalho demais, ela também trabalha, né? Porque eu não posso, sei lá, me abster do meu trabalho durante algum tempo para fazer algumas coisas que seriam coisas básicas. Ela não é exigente financeiramente. Uhum. Eu gasto muito mais do que ela. Já falei para ela, inclusive, que a gente está mudando aqui para São Paulo, vamos morar em tal lugar. Ela, não, muito caro. Então é basicamente... consciência, né? Eu sempre falo assim, eu sou o cara que puxa a carroça, entendeu? Eu que tô indo para frente, levando o negócio adiante, eu quero o próximo patamar, eu quero o próximo degrau, eu quero o próximo passo, e minha esposa vai sempre pensando, é necessário, não sei o quê, porque na cabeça dela, quanto mais eu ir para frente, mais tempo eu vou trabalhar e menos tempo eu vou ter. Muitas vezes sim, né? Então é basicamente essa dinâmica que a gente tem. Vocês pretendem ter filhos, Claro, né? Claro. E o que você escuta aí das pessoas a partir do momento que tem filhos? Cara, se minha esposa tiver filho, ela não vai trabalhar mais fora, só isso. Até porque mulher bonita não trabalha, né? Ficou quieto. O que você acha? Mulher bonita não trabalha? É. Trabalha, pô. Trabalha? Tem muita mulher bonita que trabalha. Teve um áudio que viralizou da Isis Valverde. Ela é indignada. Ô Isis, você é bonita, hein, meu? Você é bonita. Cara, ela é indignada com essa história de mulher bonita não trabalha. Você é louco, trabalha sim. Mas então, a questão dos filhos muda muito, né? Sim. Não tem como negar. O que você acredita que vai mudar quando você tiver filho e o que a maioria dos homens reclamam a partir do momento que tem filho? Porque muitos se dizem
que ficam para escanteio, muitas vezes, quando tem filho. Então, rola, muitas vezes, um ciúme do homem em relação ao próprio filho. Tá. É um assunto que é mais ou menos nessa vibe que você falou. Os homens, eles reclamam de uns ciúmes do próprio filho e tal. Se você fizer tudo da sua parte, isso não vai acontecer. Se acontecer, você tem o direito de cobrar. Você tem que ter o direito de cobrar. Qual que é a parte do homem? Bom, é óbvio que o homem tem que ser compreensível, que a mulher muda psicologicamente, muda hormonalmente e muda fisicamente. Sim. Certo? Primeiro ponto. O que você vai fazer? Bom, primeiro que ela vai precisar de tempo, ela vai precisar de suporte e que ela vai precisar, inclusive, dividir com você a situação. Então, se você trabalha o dia inteiro e você chega e vai pra casa e aí a mulher tá o dia inteiro com a criança, nem tomou banho, tá descabelada e tudo mais, se você chegar em casa e falar, vou pra academia, a mulher vai falar, porra, ele não liga mais pra mim, não liga mais pro filho. É a primeira coisa. Então, como eu falei, tem que ter uma compreensão do homem. Sim. E a compreensão, cara, vem de uma missão, que essa missão é foda. A partir daquele dia, você entender que sua vida não é mais sua. Existe uma outra pessoa, um ser pequenininho, que depende de você, cara. Então, a partir daquele dia, você tem que entender que você tem uma vida, mas que a partir do nascimento de uma outra vida, você vai ter que dividir. E a prioridade vai ser essa pequena criança ali. A sua vida não é mais sua. Seu mundo não é mais seu. Então, é até interessante que um dos motivos que os homens... Tem um livro chamado de Men on Strike, né? É de uma psicóloga. Tem uma lista lá das coisas que acontecem porque os homens não querem mais casar. E não é necessariamente ter filhos o problema. É que o casamento tira a liberdade do homem. Tira mesmo. Tira a liberdade do homem. O homem, ele tem menos tempo pra ele tem menos sexo no casamento, ele tem menos dinheiro, consecutivamente, né? Pra ele. Tira a liberdade dos dois, né? Na verdade, é possível ter um certo tipo de liberdade, mas você não vai casar imaginando que você vai ter a mesma vida de solteiro. Não vai ter. Não vai ter. Então, se o cara casa com essa sensação, não, eu sou livre e vou continuar livre, mas eu vou casar. Mano, esquece. O ponto é, se você consegue aplicar isso pros dois? Pra mulher também. Não, então tá bom. Se tiver que aplicar pros dois, tudo bem. Não dá pra... a situação tem que ser igual. Não, sim. É que se você fizer isso com a mulher, você pode até ser preso. Como assim? Na lei, você tem várias coisas que a mulher pode fazer, que se o homem fizer, é cadeia. Me dá exemplos. Se sua mulher desconfia que você tá fazendo podcast porra nenhuma, você não tá com outra. Ela bota um rastreador no seu carro. E aí você, porra, tô trabalhando, a mulher tá achando que eu tô traindo, que eu tô não sei na onde e etc. Não vai acontecer nada legalmente. Mas se você desconfiar que sua mulher tá te traindo, se você colocar detetive atrás dela, colocar rastreador, se você colocar escuta no carro, qualquer coisa do tipo, tem um monte de aparelho que vende pra isso agora, isso é violência psicológica, você não pode fazer. Outra coisa, violência patrimonial, por exemplo, que vai entrar nessa questão da liberdade. Você gasta seu dinheiro, o dinheiro que você trabalhou, etc., sem comunicar a sua esposa? Cara, a gente fala tanto sobre... normal, mas não. Não gasto. Beleza. Sim. Mas se ela gastar o dinheiro, vamos supor que você tem lá uma bolada no banco, lá tem 50 mil, e aí ela gastar esse dinheiro no tigrinho, sem te contar, não acontece nada. Sim, você ficar puto e querer processar e não Acabou, vai dar nada. Entendeu? Acabou. Ou então ela mete uma plástica, faz um silicone, uma abdominoplastia, um botox, algo acabou. Totalmente individual, né? Com dinheiro que era de vocês, sem te comunicar. Mas agora, beleza, acabou o casamento. Mas se eu fizer isso, eu posso tomar um processo? Claro. Claro. Sério? Claro. Você acha que a mulher vai arcar com a sua dívida, cara? Com um negócio que você fez pra você? Não sei, mano. Não vai. Esquece. Mas o juiz vai dar ganho de causa pra ela? Claro que vai. Tem vários casos a respeito disso na mídia, sim. Eu tô por fora, cara. Tanto o Ricardo Feltrin veio aqui, falou da questão socioafetiva, né? O Ricardo Feltrin sempre fala disso no canal dele. Que, não fazia ideia de que a mulher poderia processar o homem porque ele deu atenção para um filho que não era dele. Você conhece o conceito... E ele pode ser obrigado a pagar a pensão. Pô, sim. Bizarro, cara. Você conhece o conceito de indulgência patológica? Não. Ó, mais um termo aí pra galera. Indulgência patológica é o seguinte. A sociedade trata homens e mulheres de uma forma diferente desde o nascimento. Você cuida das suas filhas de uma forma totalmente diferente. Se você tivesse um filho, você ia criar ele de uma forma para ele ser um outro tipo de pessoa.
Se você cria sua filha, como você falou, para que ela tenha tudo em casa e ela não precise se desesperar e saiba o que procurar no mundo, seja em questão de trabalho, seja em questão de relacionamento enfim, coisas no mundo que ela tenha, você criaria o seu filho justamente o contrário. Você criaria o seu filho para que ele possa, inclusive, experimentar certo tipo de frustração, dor, perrengue e tudo mais. Eu não crio assim. Meu irmão tem um desafio porque ele tem homem e mulher. Então ele tem esse desafio em casa. É um desafio. Então, todo mundo cria. Ele e a esposa, né, eles estão muito cuidado ali de ter os equilíbrios ali. Sim, é bem complexo. A forma como você comunica que você tá bravo, que você tá insatisfeito com alguma coisa com suas filhas, é um tom de voz, é uma pegada totalmente diferente de um filho. O exemplo maior disso é que quando você coloca em experimentos sociais, você coloca crianças de 6, 7, 8 anos com a mesma idade, com o mesmo peso e altura, você coloca um menino e uma menina. Pra quem que as pessoas dão mais atenção? Tio, eu tô perdido. Pra menina. Ela é socorrida 3 vezes mais rápido. Então, novamente, a sociedade olha para homens e mulheres de forma diferente, desde a infância. A justiça condena homens com uma taxa de 20% a mais de penalidade, né, de dureza na condenação do que as mulheres, pelo mesmo crime. Tá? Então, se você mata uma mulher, você pega 8 anos de homicídio, tipicamente qualificada, beleza. Contrário. Pô, a mulher pega 5, aí cumpre 1,5, né, 1/3 da pena, sai progressão de regime. Inclusive, tem casos onde homens e mulheres são cúmplices num crime, o caso ela tá presa e a mulher tá solta. Isso é e ela nem presa foi. Complicadíssimo. Então, em tudo a sociedade muda. A educação dos filhos muda. E a forma como eu falei pra você, você tá num relacionamento, certo? Se o relacionamento acaba, de quem que é a culpa acima de tudo? O que as pessoas vão achar? Pega um caso midiático, me fala um caso midiático. Existem 2 tipos de relacionamento que terminam hoje na mídia. Ou você acaba, tipo Cíntia Chagas, tipo Ana Hickman, que vai parar na delegacia, vai parar na justiça, ou é tipo Kaká. Ah, não, o cara ele era perfeito demais também, aí não deu. Então o cara é tipo Kaká, e aí acabou porque acabou. Fica de saco cheio, depois quer voltar e o cara não quer mais. Aí acabou porque acabou. Ou acaba na justiça, cara, acaba na delegacia, é o que mais tem. Falta muita maturidade, né? Da galera. Muita gente fala e é verdade. Não é só isso. Você vai conhecer sua mulher. São os incentivos, quando você se separar, você vai conhecer sua mulher de verdade. São os incentivos. Você falou que tá casada há 18 anos, certo? Se sua mulher quiser terminar com você hoje, ela leva metade do que você tem, certo? Sim. E não paga nada por isso. Tô querendo dizer assim, que ela não paga nada. Ela não precisou exigir uma contrapartida. Entendeu? Não, a gente construiu junto, então é justo. Não, eu não tô dizendo que não é justo. Eu tô dizendo que é o seguinte, ela faz isso apenas porque ela quer. Você entendeu? Apenas pela vontade. Qual que é o incentivo que a pessoa tem hoje, muitas vezes, de entrar num relacionamento? A pessoa entra num casamento, passa 2, 5 anos, não quero mais, separa. E aí, quando a pessoa separa, aquele todo arcabouço judiciário, que vem a pensão, por exemplo, que vem a divisão dos bens do período, mas também tem a pensão para ex, por exemplo. Então, a pensão para ex é o seguinte, se você tem um padrão de vida X, que você estava casada, agora que você separou, o seu ex-marido tem que te pagar uma pensão por aquele valor. Então, além da divisão do pagamento, tem um incentivo de que ela vai receber uma bolada a mais ainda todo mês. Mas que é o caso do Júlio Balestrin. O Júlio Balestrin tá pagando pensão para ex dele. Quanto tempo eles estavam juntos? Eles ficaram 8 anos juntos, ele vai pagar 3 anos de pensão. Mas assim, a divisão dos bens é uma coisa. Construíram juntos? Aí vai ter que ir nos detalhes dos detalhes. Sim, o que construiu junto é tipo assim, vamos supor, o carro que ele tinha era tal e agora ele tá com um carro melhor. A diferença do valor, isso entra na justiça. Sim. Só que eu tô te falando que ela pode ter terminado com ele porque terminou, pode ter metido um chifre nele, dado pro personal, pode ter feito qualquer outra coisa aí. Mesmo assim, vai ser o e aí o cara, na justiça. O homem tem que bancar essa mulher. Isso é foda, velho. Durante um tempo que ela não tá mais com ele. Isso é difícil de engolir. Então, como eu te falei, às vezes é um negócio, né? É um bom negócio, às vezes. Muitas vezes. Isso, como eu te falei, são os incentivos. A questão da maturidade, o caráter e tal, tudo isso muda quando muda os incentivos. Quando isso não existe mais, e não vai existir por muito tempo, entendeu? Quando essa situação, essa realidade não existir mais, e aí as pessoas elas começarem a ver que tá todo mundo casando com acordo pré-nupcial, que é tudo separação de bens, que as pessoas não vão casar mais, porque não vão mesmo. Hoje no Brasil a gente já tem mais gente solteira do que casada. E quem já casou, também não se separar não casa mais de novo. Mas tem muita ilusão do casamento ainda, cara. Uma galera nova. Não, tem, mas aí o cara tá esperando a honradinha e a mulher o príncipe encantado, entendeu? Tem gente esperando isso daí.
Mas a tendência é basicamente essa, é um ceticismo perante o relacionamento. E o caminho é basicamente esse. Quem casar vai casar nesses termos que eu tô te falando. Você acha que evolução tecnológica, aplicativos como Tinder, até o OnlyFans que você falou, eles vão colaborando para que essa relação ela cada vez seja mais difícil? Porque a pessoa, tá tudo tão fácil hoje, velho. Pô, quero alguém. A traição tá mais em alta mesmo. Tanto a traição quanto achar outra pessoa só para sair um dia. Pô. Voltando à parte da romantização do casamento, o casamento sempre aconteceu porque as pessoas tinham muito pouca opção na vida. Você tinha pouca opção na vida, você não tinha muito o que fazer. Uhum. Você ficava com alguém, vez ou outra você se apaixona por essa pessoa. Então, quando você se apaixona, normalmente você quer ficar com ela. E aí você pensa, pô, vou casar. E aí quando você tem filhos, você fica também num casamento pensando que agora você tem uma família. Acabou. As pessoas sempre tiveram poucas opções na vida. E aí agora as pessoas têm muita opção. É óbvio que isso vai desincentivar claramente o casamento. Até porque a pessoa pode ficar com quem quiser, transar quando quiser. Tá todo mundo hoje meio que curtindo uma vida adulta, meio que jovem até tarde. Então a pessoa é um adulto, ganha uma grana, viaja, tem as responsabilidades dela, mas ainda assim não quer um passo a mais de uma outra responsabilidade, que é uma família, um casamento e uma rotina mais voltada para isso. As pessoas estão mais egoístas também. Sim. Regis Tadeu veio aqui e falou sobre isso. Sim, Sou egoísta demais para ter filho. Isso, o Regis Tadeu, sensacional. Quando ele fala algo no sentido Brás Cubas, né? Não quis lograr para a descendência a miséria da nossa existência. As pessoas são mais egoístas nesse sentido de que, tipo, gosto tanto da minha companhia, gosto tanto das coisas que eu faço, para que eu vou querer mudar? E quando mudar, você não tem uma garantia de que vai dar certo. Esse é um outro detalhe também. Então, mesmo que as pessoas ainda casem, continuem, às vezes, morando juntos, né? Que é uma forma, às vezes, de tentar ter o melhor dos dois mundos, né? Não quero ser 100% comprometido, mas também não quero ficar sem ninguém. Sim, às vezes é legal ter uma pessoa... em cima do muro. Às vezes é legal ter uma pessoa que eu posso me encontrar com ela, a gente passa o final de semana, a gente viaja, etc. É uma pessoa que eu confio e tal. Mas casado eu não sou. Não, é basicamente isso. Então, tem várias formas hoje aí que estão atreladas à rede social, atreladas ao Tinder, ao Instagram, que estão aí deixando o casamento em baixa, né? Mas a frase do Chesterton, que ele disse uma vez, Chesterton é um filósofo inglês do século XX, que ele vai dizer o seguinte: as pessoas vão chorar pela tradição que nunca tiveram. E esse foi um diagnóstico que eu tive cedo. Quando as pessoas olham pra minha vida, você vê que eu casei cedo, né? 27 anos. Para os padrões de hoje é cedo. Casei. Pô, quero ter filhos e tudo mais. E quando eu vejo e olho para o lado que as pessoas elas estão perdidas e confusas, elas gostariam de ter algo que provavelmente elas nunca vão ter. Sim. Então, essa história de que as pessoas vão chorar pela tradição que nunca tiveram é uma coisa muito real. Essa frase eu nunca tinha escutado e é bem real. Véio. Então, as pessoas elas estão nessa vida aí de pegação, curtição, não sei o quê. Não quero... Fingindo estar feliz. Pode ser que esteja, um ou outro. Pode ser que estejam e tal. Mas sempre um vazio ali. Quando bater um instalar, a gente chama isso de epifania. Né? O homem tem uma epifania e a mulher tem uma outra. O homem tem a epifania de que, tipo assim, tipo o Dan Bilzerian, sabe? Já zerei o jogo dos prazeres. Uhum. Já pegou todo mundo, até a ex do MC Rian tava lá na lancha do cara. Você viu isso daí? É foda, né? Ó o passado do negócio do cara lá, vindo à tona. Enfim, a questão o homem zerou o jogo dos prazeres, tá? E a mulher, mesma coisa, a mulher já viajou, já trabalhou, já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, só que ela vai ver que aquilo ali pra ela nunca vai entregar pra ela um lar, nunca vai entregar pra ela uma família, ela não vai ter filhos. E aí tá um monte de mulher agora congelando óvulos, pagando 30 mil reais por ano pra ficar com o óvulo congelado, sendo que ela podia ter filho tranquilamente. Aí quando ela vê, ela tá com 40 anos, ela com quase 40, ela fala, puta, cara, eu preciso ter filho. Aí bate o desespero. Aí vai achar alguém, mais ou menos... Não, o que mais tem. Muita gente. Tem muita gente. Nossa, mulher quando chega a 36, 37, fala, meu Deus, não tive filho ainda, agora eu preciso ter filho. Não, e aí as pessoas, porque é a pressão da sociedade, querida, você quer ficar numa balada, em porta de rolê, de boteco, até quando? Entendeu? Porra, a pessoa não desapega também, Daqui a pouco tá toda lá, cheia dos preenchimentos faciais, sim, das alterações na balada, que nem um zumbi. Sim. Você fala, tá descolocada, né? Só que, como eu falei, pra você construir isso... é necessário sacrifício, as pessoas são egoístas, então uma coisa não casa com a outra, né? Eu tive sorte, eu concordo quando as pessoas falam pra mim, tipo, cara, Deus tem seus preferidos, né? Eu tive sorte de conseguir
me movimentar da maneira correta, de procurar um relacionamento, de não me empolgar com o negócio de rede social, validação. Tem muita gente que, quando faz um sucessozinho, ganha uma grana a mais, ou um número de seguidor a mais, alguma coisa do tipo, quer chutar o balde, Sim. quer viver o que não viveu e etc. Então também tem essa questão das emoções que a pessoa tem que saber controlar bastante. Eu vejo que tem gente que falha nessas tantas questões que é por isso que estão solteiras, entendeu? Sim. Bom, aproveitando que a gente falou de tecnologia, eu quero falar das Tech T-shirts da Insider, as camisetas macias e inovadoras que eu tô sempre usando. Com o Insider você não precisa mais se preocupar em ter que passar roupa. Colocou no corpo, em questão de minutos, ela está lisinha e você está pronto para ir para balada, para festa, para o trabalho, seja para onde for. Não precisa se preocupar também se der aquela corrida e der uma suada, em questão de minutos ela está seca, sem cheiro, ó que legal, e sem desbotar. Ela tem 2 anos de garantia contra o desbotamento. Aproveita, estamos no mês de Black Friday. Escaneie esse QR Code que está aqui embaixo com o nosso QR Code plugado BF. Repetindo, plugado BF de Black Friday. Com ele você tem até 40% no site. Vai lá, aproveita que tem vários kits nesse mês. Comprando com esse QR Code, além de receber várias vantagens, você está colaborando também com o nosso canal. Não seja maluco, aproveite e, lógico que eu tenho aqui um presente para o nosso convidado. Top demais. Camisetinha preta. Valeu. A Insider patrocinando esse episódio significa que esse episódio é bom. Toda vez que a Insider vai lá a gente faz um podcast lá com eles falam assim, me manda a lista aí. Então, Manda a lista do episódio bom. Se esse é o episódio Maravilha. que a Insider tá patrocinando, é porque esse episódio é bom. Pô, adoro Insider. Insider Eu adoro, cara. Eu uso praticamente todos os dias. Eu adoro, Virou cara. a camiseta. Tenho tudo da Insider. Tenho camiseta, tenho calça, tenho As cuecas. cueca. É maravilhosa. Pô, Muito obrigado pela Insider. Aí eu fiquei aqui, mano, pensando, você falou que eu sou velho demais pra entender isso aí. Porra, me senti velho demais, cara. 40... Mas às vezes o Nelson Rodrigues vai dizer que o jovem deveria acabar, no sentido de que realmente é bom ser velho. É bom quando você envelhece. E aí você olha pra essa bagunça que tá aí fora, graças a Deus você tá casado, graças a Deus você tem uma família. Cara, às vezes eu não consigo entender. Eu casei muito cedo. Você falou de casou com 27, eu casei com 23. E foi um tiro no escuro, um molecão, casei, pô, conhecia há muito, a gente já tava há 3 anos juntos. Falei, pô, vamos casar. Só vamos. Tipo, não tinha esse monte de mimimi que você tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com aquilo. Pô, vamos aí, vamos construir algo junto? Vamos. Estamos fazendo, sabe? Sem se preocupar tanto. O interessante é que existiu uma mudança nas mulheres da perspectiva moral, que é o seguinte. A mulher ela pode fazer o que ela quiser, você já percebeu? Ela pode casar se ela quiser, ter filho se quiser, ser minha OnlyFans se quiser, ser da carreira se quiser, qualquer coisa. A mulher pode fazer qualquer coisa. Já o homem não. O homem, se ele passar de tantos anos, não casou, e é moleque, e é imaturo, e não gosta de mulher, está se esforçando para gostar de mulher. Nossa, como que você é egoísta, etc. Então a sociedade julga, novamente, indulgência patológica, julga os homens de uma forma muito mais brutal do que a mulher, cara. Não, isso não tem como negar. E é isso que... Então, mas depende muito da família, né? Depende muito do tipo de família. Se é uma família conservadora e a menina, por exemplo, ela quer, pô, não quero me casar, isso aí pra mim não faz sentido, eu quero ter uma namorada, eu quero ir por um outro caminho. O cara vai, pegar no pé da menina da mesma forma como se pega no pé do cara, entendeu? A mulher, ela vai... Se ela quiser se descobrir, que é uma frase ótima pra tudo, é interessantíssimo isso. A mulher quiser se descobrir. Ela não quer... O que você quer fazer quando você termina o colégio? O homem, ele é, acima de tudo, tão cobrado que... primeiro, ele começa a trabalhar mais cedo que a mulher. Ele começa a ajudar financeiramente em casa antes do que a mulher. E a mulher, mesmo que, digamos, ela tenha uma certa estabilidade, não precisa ajudar, ela recebe ajuda dos pais muito maior para uma fase adulta, para ir morar sozinha, ganha o enxoval, ou o pai banca a faculdade, etc. Isso acontece, acima de tudo, com as mulheres e não com os homens. Estatisticamente falando, inclusive se o homem ele mora numa situação periférica, ele nem os estudos termina. Na mesma família, o homem ele não termina os estudos e a menina sim. Porque é a obrigação dele ser o provedor. Então, esse peso moral que a gente está falando, isso aí não é mimimi, então são dados aí. Esse número que eu estou falando para você mostra, como eu te falei, as mulheres elas têm o fator mulher a favor delas. Sim. Que muitas reclamam, inclusive. Eu vejo as mulheres reclamando de tanta coisa que dá vantagem para elas.
Tipo? Ser bonita, ser gostosa. A beleza é o capital mais importante que existe. Sim, abre muitas portas. Porra, e fecha negócio. Não é? Então, se você é uma mulher bonita, cara, você joga no easy do jogo da vida. É a coisa mais fácil que tem pra uma mulher. Cara, a mulher bonita já tem a vantagem do lado comercial, cara. Ela vai vender muito mais do que uma mulher que não é bonita. Cara. Tipo, não Ó, qualquer tem, mulher hoje, bonita, arrumada e tal, não sei o quê, tem 10 mil seguidores no Instagram. Pode fazer negócios, pode fazer parcerias, faz conteúdo sobre qualquer coisa, entendeu? Cara, vira especialista em vendas, cara. Acabou. Então, a vida de uma pessoa bonita, acima de tudo, é muito melhor. Muito mais fácil. As coisas acontecem. Tem até um vídeo que eu fiz uma vez. Eu peguei uma modelo, ela falando. Ela falou que a vida de modelo era muito difícil. Aí ela deve ir Aí pelo ela lado dá os exemplos. da autocobrança, que eu tenho que manter a minha beleza, blá, blá, blá. Se você tem a beleza, é óbvio que você vai potencializar essa beleza sendo, digamos, mais bonita, com cabelo melhor. E aí você vai demorar mais tempo se maquiando, vai demorar mais tempo se produzindo pra sair. Porque você sabe que a sua beleza, ela é um fator de diferenciação e que as pessoas valorizam. Então você quer se sentir mais bonita ou menos bonita? Claro que é mais. Às vezes a pessoa para na beleza, né? Que ela fala, sou bonita, não preciso ser inteligente. Tem dois livros muito importantes. O primeiro é o Capital Erótico e o segundo é O Valor da Beleza, que esse daí foi escrito por um sociólogo canadense. Uhum. O valor da beleza é que no inglês tá Beauty Pay, o nome. Mas tem em português, O Valor da Beleza. Neste livro, O Valor da Beleza, mostra o seguinte, que, cara, se você for bonita, você ganha notas melhores na escola, você passa a ganhar mais no trabalho, você tem mais sucesso com convites, por exemplo. Você tá parada em algum lugar e as pessoas perguntam sobre você, as pessoas prestam mais atenção no que você fala. Tem favorecimento então, nos relacionamentos. Você tem a atenção das pessoas, você tem acesso a lugares e você ganha mais. Como é que uma vida de uma pessoa bonita pode ser ruim, a ponto da pessoa reclamar da beleza? Eu sei que tem uma pressão pra você se manter sempre bonita. Porque a beleza também é performance, nesse sentido. Eu vou me manter sempre bonita. Sim. Só que, a gente viu a época das paniquetes, cara. As paniquetes entravam lá, anônimas no programa, saíam ganhando um monte de dinheiro, milionárias. Estão até hoje aí com não sei quantos milhões de seguidores. Não precisa entrar no OnlyFans, tá? Não tô dizendo que é isso. Entrar no OnlyFans, não precisa ir pro OnlyFans, não precisa posar nua, não precisa disso. Mas as paniquetes ganharam dinheiro. Muitas vezes a gente não via nem a voz da paniquete, não falava nada. Só... a beleza, né? A beleza. É o jogo da beleza. Então, e aí, quem tem esse discurso muitas vezes são as mulheres que não são bonitas. Você chegou a ver um estudo da Universidade de Tel Aviv, juntamente com uma universidade britânica, fizeram um estudo do seguinte: enviaram vários currículos femininos para as áreas de RH de várias empresas. Uns com foto e outros sem foto. Esse estudo é sensacional. Aí você pega lá os estudos com foto, a mesma qualificação, idade, experiência, tudo igual. Eles não foram aprovados e não foram chamados para entrevistas, tanto quanto os currículos sem foto. O que eles viram foi o seguinte, que as mulheres, elas rejeitam outras mulheres bonitas com medo da concorrência. Quem quiser pesquisa esse texto. O nome do texto é Inveja da Vagina. O João Pereira Coutinho falou isso em 2013. O nome é excelente. Excelente. Ele faz um paradoxo com a história da inveja do pênis, da inveja do falo, que o Freud explica, né? Freud falava que alguma das coisas, das características das mulheres, por exemplo, a mulher quer ganhar muito dinheiro, a mulher quer ficar com vários caras, não ser julgada, a mulher quer, por exemplo, enfim, ostentar às vezes, né? Mostrar que tem bolsa cara e etc. Porque são coisas que os homens fazem. E ele vai dizer que isso, muitas vezes, é uma coisa que se atrela, né? O feminismo muitas vezes se atrela a isso também, do discurso da mulher empoderada, porque a raiz disso é uma espécie de inveja do falo. Que o falo é o órgão que, na nossa personalidade, demonstra poder. Então, o cara que constrói um arranha-céu, ele também tem digamos, ele tá mostrando que aquele ali é o pau dele. Sim. Entendeu? Então, foguete, tudo que é muito grande, muito grandioso, é para mostrar que o homem tem poder. Olha como eu sou foda, né? Exatamente. E a mulher, ela quer copiar esse comportamento do homem. Essa questão do empoderamento feminino, que eu acho... Eu acho fantástico, cara, o empoderamento feminino. Empoderamento feminino é mostrar a bunda. Não, tem que separar o empoderamento com o empoderamento. São duas coisas diferentes. Então. O que é o empoderamento feminino real pra você? Cara... como eu falei, a mulher ela pode fazer o que ela quiser. Mas a princípio ela tem que se responsabilizar pelas consequências.
Você não pode falar que você vai fazer procedimento estético com 20 anos de idade e depois você se arrepende e bota a culpa na pressão estética da sociedade, na indústria da beleza, nas propagandas. Ah, porque eu vi a Virgínia que engravidou e depois já fez lipo, LED e tal, eu quero fazer a mesma coisa. E aí depois dá uma complicação no seu corpo que não era pra você fazer. E aí você bota a culpa, nos outros. A pressão, né? A pressão. A pressão de ser bonita. Não, você tem que assumir os BO. É isso. O empoderamento tem a ver com a ideia de o poder. Só que esse poder ele já foi interpretado de diversas formas. Nos Estados Unidos, esse termo surge quando ele começa a falar sobre acesso, por exemplo, de mulheres e pessoas negras numa sociedade que, por exemplo, alguns trabalhos não eram espaços ali onde você via frequentemente, universidades você não via frequentemente determinados cursos com mulheres e pessoas negras e tal. Então se misturava um pouco disso, né? Então a ideia do poder é de você repartir poder. Era a princípio. Só que tivemos então um racha de interpretações. Uma interpretação de que isso é social, e aí você tem que buscar poder político, né? Leis, representatividade, mulher na Câmara, não sei o quê, mulher vota em mulher, e assim vai. Que aí vem um feminismo político ali, né? Que é a parte que eu não gosto. Uhum. A parte que eu gosto, se a gente lê a Camille Paglia, ela vai dizer, sabe o poder que a mulher tem? Se a mulher soubesse o poder que ela tem, cara, ela consegue qualquer coisa. A mulher consegue qualquer coisa sabendo usar o poder que ela já tem, já é da mulher isso. Primeiramente, o poder da atração, poder de ser feminina e ela atrair homens, atrair a atenção das pessoas sendo feminina, expressar a feminilidade hoje em dia. Então, isso já é um poder que, assim, a mulher tendo hoje, ela para de disputar com o homem para ver quem é o melhor e ela tem algo que o homem com certeza... Só usar a feminilidade, né? O homem com certeza tem mais interesse do que essa disputa. Então, se ela deixar de disputar com o homem e começar a pensar no que eu faço para que a nossa vida seja melhor enquanto mulher e etc., com certeza isso já é um fator de diferença total. Então, o poder sexual a mulher tem. É a mulher 10 vezes mais abordada do que um homem. Sim. Então, ela tem esse poder a favor dela. Ela pode usar isso, tipo assim, de todos os caras que estão aqui me cortejando, qual que eu posso realmente escolher e que eu posso ter algo sério? Isso é um poder de escolha que a mulher tem gigantesco. Outro poder que a mulher tem, o poder da fala. Quando a mulher fala, ela costuma a falar e as pessoas prestam mais atenção, tanto por causa da beleza, tanto também por causa da fala dela. É uma fala diferente da do homem. O homem é mais direcional, pau na mesa, incisivo. Fala uma coisa, já discorda na hora e etc. A mulher não. A mulher, quando ela fala, ela precisa se explicar mais e o homem também presta mais atenção. Esse é um poder que a mulher tem de convencimento. Mas hoje se confunde, né? O empoderamento, porque tem uma visão muito disturpada Sim. por conta dessas figuras aí que falam, não, eu mostro o meu corpo mesmo, isso que é o poder, então vai criando uma distorção contra bizarra, a mulher que mostra o próprio corpo de forma vulgar, você tem a mulher que usa, como eu falei, a feminilidade dela a favor disso. Se ela quer conquistar o olhar do homem, que foi nesse sentido que eu te respondi, se a mulher quer conquistar a atenção do homem, ela não precisa fazer o que já estão todas as mulheres fazendo aí quando você abre o Instagram, o que mais tem. Sim. Você pode usar a outra via que você vai ter mais sucesso. Eu acho que, na verdade, os homens eles acham até mais bonito. É o que eu acho. Eu também. E do outro lado, como eu falei, até a forma como você se comunica, se você quer ser a mulher que quer disputar com o homem, bater de frente e tudo mais, lacrar na rede social, dar respostinha e viralizar no TikTok, se você for uma mulher que você pega e traz o homem nessa questão da fala, da coerência e da leveza, entendeu? Ao invés de bater de frente, com certeza são armas muito melhores. Eu vi você no debate lá no Vilela com as outras Sim, as duas feministas lá. E aí ela começou a explicar o feminismo, e aí ela começou, tem o ecofeminismo, o feminismo anarquista, o feminismo, não sei o que. Eu falei, porra, pegou todas as vertentes e colocou a palavra feminismo. No final das contas virou uma coisa que ninguém entende. Ninguém sabe o que é o feminismo hoje em dia, porque tá muito complexo, cara. O feminismo, de verdade, algumas inclusive dizem que acabou, né? O que tem aí é só arremedo. Só propaganda e qualquer... Eu gosto da Camille Paglia, pra usar isso daí. Tem alguns livros dela que, inclusive, eu já citei quando eu escrevi meu livro, eu cito ela bastante, né? O livro dela tem um personagem chamado Personalidades Sexuais, que é fantástico. E ela vai dizer que é o seguinte, que as mulheres deveriam ser gratas aos homens, deveriam ser gratas ao patriarcado. Tá no livro dela, tá, gente?
Elas deveriam ser gratas, é sério. Tinha que ser gratas. Eu quero meus parabéns, eu quero meu obrigado, que eu não recebi até hoje das feministas, cara. Obrigado, homens. Eu quero. Ela vai dizer o seguinte. Ela vai dizer que, primeiro que ela trata a ideia do homem construir a civilização como uma espécie de fuga da natureza, porque a mulher ela tem uma identificação muito forte com a natureza. Você já percebeu que se você quer deixar sua mulher feliz, leva ela para passear num lugar assim de paisagem natural, praia, natureza, é o que as mulheres gostam. Eu levei as minhas para morar na natureza. Tipo, pronto. As mulheres elas gostam de um contato mais com a natureza, porque elas são da natureza. Com os como bichos, um todo. Isso. A natureza requer cuidado, requer cultivo, são características femininas. Sim. Ela vai falar que, então, as mulheres elas têm, inclusive, o ciclo menstrual totalmente ligado à dinâmica da natureza. Sim. Então, as mulheres elas têm uma certa capacidade de viver bem e estar sob influência da natureza porque elas se identificam com ela. Os homens não. Os homens eles precisavam, então, buscar algo que eles pudessem estar livres do domínio da mulher e da natureza. E por isso eles começaram a construir civilização. Por isso eles precisaram começar a fazer um processo de cortar árvores, de matar animais, de construir fortes, de se proteger da chuva, de se proteger das enchentes do mar, de se proteger dos perigos da selva. Esse é um processo violento, porque requer violência, requer força e desejo de você ir lá e fazer as coisas. Nós, homens, somos o sexo que pega e faz as coisas. Sim. As mulheres não. As mulheres reproduzem, acima de tudo, e cuidam, e provê essa questão do alimento. Já o homem não, o homem traz as coisas para cá. Cuidar, nutrir, né? Isso é a mulher. Isso. E aí, ela vai dizer que o patriarcado é, acima de tudo, uma construção do homem. Por isso que as mulheres elas têm a natureza, que ela é, acima de tudo, absoluta. No dia que a natureza quiser, ela destrói qualquer edifício masculino, qualquer império rui perante uma tempestade muito forte, perante uma inundação, um tsunami, um furacão, etc. A natureza, então, ela manda em tudo. Sim. Só que, enquanto a natureza não está fazendo isso, a gente está construindo o mundo. A gente está levantando prédios, estátuas, coliseus ao redor do mundo. Então, ela explica a diferença da psicológica e física, como isso impacta na sociedade. Quando ela vai dizer que o patriarcado salvou as mulheres delas mesmas, no sentido de que, uma das frases dela é de que se a gente dependesse das mulheres, a gente ainda estaria vivendo em cabanas de palha. Pesado, hein? É o que ela diz. Quando ela vem para explicar essa questão, inclusive, do feminismo, ela vai dizer que o feminismo é um desdobramento do patriarcado ao ponto de que, se hoje a gente consegue trabalhar falando numa mesa, é porque existiu homens lá atrás que construíram uma sociedade artificialmente, porque tudo isso aqui não é dado. Sim. Isso aqui é feito. Criado. Isso. Que guerrearam, que conquistaram territórios, que pacificaram vias, que foram lá e cavaram tubos de petróleo e ligaram energia elétrica e fizeram anos e anos e Sai anos... na porrada e depois se resolve e Isso. vai que vai. E anos e anos e anos de construção de uma sociedade que, através dessa sociedade, surgiram várias interações, uma delas a guerra, uma delas o capitalismo, uma delas a própria ideia de território, né, de governo. E toda essa estrutura possibilitou às mulheres hoje a liberdade que elas têm. Que aí agora ela pode trabalhar. Se acabar a energia elétrica, o feminismo acaba em 24 horas, cara. Acabou. Que mulher consegue sobreviver nos dias de hoje trabalhando sem energia elétrica? A mulher vai limpar bueiro, vai limpar vala, vai desentupir aqueles redutos de gordura de indústria, por exemplo. Vai trabalhar no transporte pesado, carregando carro. Todos os trabalhos que as mulheres possuem são trabalhos ligados à parte de comunicação, à parte intelectual, à parte de alguma forma elas estão lidando com coisas tecnológicas ou cuidado de criança. Só que cuidado de criança elas sempre fizeram a vida toda. O que possibilitou as mulheres de se libertarem a ponto de fazer o que elas quiserem é justamente o que o homem fez a vida toda, que é construir uma civilização. As mulheres deveriam ser gratas. Isso está no livro da Camille Paglia. Só que as feministas não leem, tá? As feministas, elas ignoram as coisas assim. Elas não leem, o que elas leem é que as mulheres são muito assediadas, é porque as mulheres morrem, é porque as mulheres isso, as mulheres aquilo. Pô, isso aí dá muito pano pra manga. Isso aí é pesado. É. Perguntas rápidas. Manda. Os homens chegam menos nas mulheres. A culpa é de quem? Homens, mulheres ou dos aplicativos? Se isso está incomodando as mulheres, existem vários fatores. Os homens estão procurando outras formas de... Mais medrosos, talvez? De tomar fora do que antes? Não, eu acho que não. Acho que o homem lida com a rejeição até melhor do que a mulher. É.
entendeu? Tipo, putz, foi rejeitado, não deu, beleza, vou pra Vai que outra. vai, é. Mas eu acho que os homens estão procurando outras formas de interagir. O que não tô dizendo que é bom, que às vezes o cara pode estar procurando formas pagas de interagir Sim. sexualmente com mulheres. Uns appzinhos. Às vezes o cara tá viciado no OnlyFans, né? Alguém tá sustentando. Essa demanda dos homens tá indo pra algum lugar. Sim. Sim, eu acho que os homens, na verdade, estão muito carentes. E aqueles homens que não estão carentes, eles também estão desapegados. Então, existe um negócio chamado piscina de opções. O comportamento dos homens e das mulheres sexual muda conforme as opções disponíveis. Então, se um homem está num lugar onde ele tem muita mulher ao redor, ele deixa de caçar. Ele deixa de se comprometer com aquela mulher, inclusive. Ele pode até ficar com aquela mulher, mas logo depois ele desapega. Ele não fica... dificilmente um homem ele vai disputar uma mulher, sendo que tem várias outras que ele pode ter alguma coisa, entendeu? Sim. Então, em ambientes onde o homem ele é uma minoria, e um homem atraente, acima de tudo, é uma minoria e as mulheres estão disponíveis, esse cara não namora, ele não fica comprometido com ninguém, não casa. A lei da oferta e da procura. Exatamente. E as mulheres a mesma coisa. Os homens eles tendem a investir mais na mulher, eles tendem a casar com essa mulher e ficar com ela se existem poucas mulheres disponíveis ali no determinado nicho social. Então é uma coisa que vocês têm que procurar em mulheres. Vamos aí, galera, responde aí pra gente. Júnior, por favor, esclareça a diferença entre misandria e misoginia. Misoginia pode significar muitas coisas, mas era para significar ódio à mulher, né? Teoricamente, algumas pessoas vão dizer que a nossa cultura é misógina porque a gente odeia o feminino. E a Red Pill vai dizer que, na verdade, é o contrário. Que o que mais se tem hoje é a concepção de que quem manda no mundo são as mulheres. Existe uma frase de um filósofo que diz o seguinte: a mão que balança o berço governa o mundo. Freud, no começo de tudo, lá atrás, ele vai dizer a sua majestade o bebê. Por quê? Tudo hoje visa principalmente em torno de o filho, porque o filho ele começou a se tornar único filho, acima de tudo. Sim. Então, cada vez você tem menos filhos. E aí, quando você tinha 10 filhos e 3 morriam, você, morreu. Morreu, mas tá beleza, tem outros 7 ali. Tá vindo mais. Fazia parte do diagnóstico. As pessoas morriam, não tinha Sim. vacina, infecção era pra caramba e assim vai. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os pais eles têm cada vez menos filhos e quando você tem menos filhos, você coloca muita expectativa nesses filhos. Você quer que aqueles filhos sejam os melhores do mundo. Sim. Você quer o melhor mais problemáticas. Você planeja tudo dos seus filhos, né? E aí, isso mostra que acima de... Quem tá por trás dos filhos, quem é que governa, quem é que educa, quem é que... Realmente, o cara ganha lá, sei lá, campeão dos pesos pesados no UFC daqui a pouco lá. Vai ser sábado. Saiu na mão. Quem que lhe agradece? A mãe. Jogador de futebol. A mãe. Sim. O pai também, mas é mais raro. A ligação com a mãe não tem como negar que Então, quem manda no mundo são as mulheres. Se as mulheres, elas engravidam, elas escolhem quem vai reproduzir ou não. E depois elas educam a próxima geração. Quem manda no mundo são as mulheres. E a misandria? A misandria é o ódio aos homens. Você tratar o homem como um cidadão de segunda categoria, entendeu? É um segundo nível ali. O primeiro nível está... todas essas características que eu falei pra você, de mulheres, crianças, deficientes, idosos, eles acabam recebendo mais atenção, mais verbas públicas, mais propagandas para problemas, mais isso, mais aquilo. Os homens eles estão sempre por baixo. Além do advogado, a quem o homem deve recorrer no caso de falsas acusações? Cara, é difícil, hein? Entre em contato com algum... Pode ser comigo, entendeu? Entre em contato comigo, cara. Conversa comigo sobre casamento, sobre relacionamento, conversa. Eu tenho vontade... Você tem uma comunidade? Eu não tenho vontade de vender acesso à comunidade, mas eu tenho vontade de conversar com essas pessoas. Tipo assim, eu queria muito um dia atender um jogador de futebol, cara. É tanto jogador de futebol se ferrando em relacionamento, é tanto caras... Você jura que a mulher lá, a mãe solteira, que você conheceu na balada, que mal tinha contato, você não tinha referência nenhuma... Você jura, Anthony, que depois, numa briga, ela ia te denunciar. E aí acabou com a carreira do cara. O Anthony estava jogando na seleção brasileira, era um destaque do Manchester United. Desde quando ele sofreu uma falsa acusação da ex dele, que inclusive a polícia arquivou a denúncia, agora, depois de 2 anos, cara, a carreira dele desabou. Era psicológico o que ele falou. Então você pega um Anthony, você pega um Mendy, do Manchester City, que depois saiu e foi pro Real Madrid, mas ele sofreu uma acusação também.
entendeu? De estupro de mulheres lá da Inglaterra. Isso é mundial. Eu queria pegar esses caras, entendeu? Tipo, pô, pega esses caras assim, um jogador de futebol, um empresário, um cara do marketing digital, você que um dia, entendeu? Escapou, não dá sorte pro azar, venha se informar, começa a entender como é que funciona o esquema, entendeu? O que você acha da afirmação? Homem esperto não se envolve com mulher separada ou com filhos. Verdadeira? Não é? O que você acha? Eu posso dizer que eu não me envolveria. Jamais. Jamais. Agora, se o cara quiser... Tem um amigo que casou com uma mulher com filho, virou, tipo, deu certo, mas é bem fora da curva, assim. Eles estão juntos até hoje, a menina chama ele de pai, tipo, já é maior de idade. Tá? Nos dias de hoje, é pedir pra pagar a pensão socioafetiva. Você tá disposto a correr esse risco? Como eu te falei, eu não vou mandar o cara fazer nada. Mas é foda com a mulher casada também, né? A gente divulgar esse tipo de informação com a mulher separada com filhos. Ué, mas a mulher separada, ela ia dar bola pro cara se ele tivesse filhos, por exemplo? Se fosse o contrário? Ué, pode ser que sim, pô. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas ela tem uma liberdade dela. Sim, o homem também. Exatamente. Como eu falei, o homem tem que ter a liberdade dele. Mas você não acha que esse tipo de informação, que eu até falei também com o Feltrin sobre isso, e que muita gente comenta sobre isso, de que, esquece mulher casada, mulher separada com filho, mano, corre. E isso pra mulher é meio foda, né? A mulher separou, quer dizer, tá assinando um atestado ali de que vai ficar solteira, né? A coisa que elas vão ter que lidar. Elas que criaram isso daí. O divórcio quem pediu foi quem? Foram os homens ou foram as mulheres? Depende, não sei. Na história? Tem caso que o cara sai de casa. Não. Quem que criou a lei do divórcio? Foi a demanda de quem? Não sei. Foi a demanda do feminismo. Aqui no Brasil, 1970. Regime militar. Isso acontece por causa de pressão do feminismo. O divórcio ele surge no mundo, como sempre, no mundo anglo-saxão, Inglaterra e Estados Unidos. E até hoje, quem impede o divórcio acima de tudo são as mulheres. Como eu falei, coisa que elas vão ter que lidar. O homem, só existem 3 tipos de situações que o homem tem poder atualmente. O poder de veto, ele fala, não. Que isso? Entendeu? Poder de veto. Eu não quero me relacionar com mulher com filho, não quero uma mulher que já foi casada. Ele pode exercer esse direito? Se ele puder, ele vai exercer. O outro poder é o poder de ir embora. Né? Agora, se o cara ele já tá num relacionamento e aí a mulher vem com algo assim, ele pode ir embora também. Que é o direito, esse direito a mulher tem. Então, os direitos... Todos temos, né? Sim, e o direito do sim, do tipo, eu quero. Sim, vou arriscar, Então, se a mulher ela pode escolher o cara do jeito que ela quiser. Ela pode escolher o cara pelo quanto que ela ganha. O que mais a gente tem vídeo aí de mulher escolhendo o cara pelo que ele ganha, pelo que a profissão que ele tem. Se o cara busca ela de carro ou não. Se buscar de Uber, ela já não quer. Então, ela pode escolher. Ela tem um direito do não. Tá na hora do homem exercer o dele. Se o homem quiser exercer. Porque a mulher tem filho, cria o filho... E é isso, velho. Assume a bronca e vai, cara. Como eu falei, eu sou a favor das escolhas, eu sou a favor das consequências também. Sim. Saiba que é um fator que não vai ser algo fácil, porque aí tem um pai do menino, aí você toda uma história. É uma coisa que não dá pra ignorar. E como eu falei, o problema tá tão gritante que é por isso que as pessoas estão buscando esse tipo de conteúdo, por isso que as pessoas começam a popularizar em todo tipo de comentário essas opiniões. Se fosse uma coisa lunática... Pô, esses caras estão plantando teoria da conspiração, o que eles falam realmente não acontece. Se fosse isso, as pessoas iam estar de boa, entendeu? Só que não é. Sim. A exceção é o cara que casou e deu certo. É isso. Cara, obrigado. Foda pra caralho. Eu Parabéns. agradeço, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui que eu faço pra todo convidado. Tem uma playlist que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uma música que te traga uma memória afetiva, algo que tenha marcado sua vida. Com qual música a gente alimenta aqui a música do Júnior Massa? Cara, eu vou colocar a Rosa de Saron, Parousia. O que te traz de lembrança? Era uma época boa, cara. Eu vejo hoje os jovens muito, muito perdidos, muito depressivos, muito tristes e tudo mais. E a minha época de juventude foi uma época muito boa. E eu fazia isso. Eu ia nos eventos da igreja, eu ia nos shows dos Rosa de Saron, que agora trocou o vocalista, né? Faz um tempo que trocou. E... nessa época, era muito bom ser jovem, cara. Era muito legal. Você, sabe, curtia o mundo, você fazia coisas, eu ia pra acampamentos, em vários momentos, assim, a gente ia, e eu fui pra muitos shows do Rosa de Saron. Da hora. E o Rosa de Saron trouxe tipo,
pra mim, ainda hoje, quando eu ouço assim, eu vejo assim, putz, mano, que época boa, né? Eu vejo que se perdeu um pouco disso. Eu acho que os jovens hoje em dia, eles estão passando por um problema tão difícil de identidade, de atuação no mundo, eles se sentem pouco capazes, eles se sentem reprimidos, se sentem confusos. E isso daí vai gerar uma sociedade mais disfuncional ainda do que a gente tá. E isso é óbvio que também é um modelo que a gente tá vendo que não tá dando certo. A sociedade tá tão fraca e podre moralmente que isso tá afetando os mais jovens, né? E é isso que eu vejo. Quando eu olho pra minha juventude assim, eu fico, putz, era uma vida tão boa que eu tinha. Eu tinha poucas coisas assim disponíveis perto do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho mais facilidade de me locomover, de ir para vários estados, países, de, enfim, acesso a pessoas, tenho mais dinheiro e etc. Mas quando eu olho para minha juventude, não olho com um ar triste, melancólico e tudo mais, porque eu me diverti bastante. E Sim. parte dessa diversão, eu estava indo nesses lugares que eu te falei. E era se divertir com pouco, né, cara? Sim, cara. Se divertir com pouco, eu também tenho essa sensação. Sim, então, tipo assim, putz, eu tinha amigos ali que eu fiz, tenho até hoje, por causa dessa época. Faço o que eu posso falar, faço votos aí da galera deles entenderem mais ou menos que existia um mundo diferente e que eu vivi esse mundo, né? As pessoas normalmente atribuem a felicidade a você ter muito dinheiro, ou você fazer muito sexo, ou muito o exagero, né? Sim. E no meu caso, não. Tipo, eu tinha ali... eu não tinha dinheiro, trabalhava e dava um jeito de me divertir fazendo essas coisas, indo me conectar com esses jovens, né? E aquilo pra mim me deixou muito feliz. E várias vezes eu fui em show do Rosa de Saron, a gente tinha um Summer Beats, que era no Play Center aqui, que não tem mais. É uma saudade boa, sabe? Dessa juventude que eu tinha ali nos meus 20 anos. Era uma coisa bem legal. E pro futuro, o que você não realizou ainda que você almeja? Ah, cara, quero ir em Paris, né? É um sonho não realizado. Claro, Paris, o primeiro país, a primeira nação católica da Europa. Paris, lá a capital da França. A gente tem que chegar lá, tirar aquela fotinha na frente da Torre Eiffel. Quero ir pra lá. Animal. Deixa as redes sociais aí pra quem não segue ainda. Redcast no YouTube e no Instagram. E também Submundo Intelectual no YouTube e no Instagram. Os dois canais que eu tenho. Maravilha. Obrigado. É isso aí. Valeu, galera. E obrigado a você. Lembrando mais uma vez, vá aqui embaixo. Aproveite o mês de promoção, mês Black Friday Insider. Até 40% de desconto. O cupom é PLUGADOBF. Repetindo, PLUGADOBF. Vá lá, aproveite, não seja maluco. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!